Vai até 1h aqui com a produção da Vivian Leal, na mesa de áudio Sérgio Wagner, na central técnica Jorge Brum e o Cleiton Lopes. Já apareceu um de São Luís Gonzaga, a coordenação da central do Davis Rodrigues, transmissores Adair Ávila. A equipe tem a Ana Carolina Guiar. Olá, gosta da lata essa bem? menina, né? Acabou de sair da latinha. Nós não somos tão fominhas assim, né? Jura, Zé? Não digo Nunca isso. ninguém percebeu a fome por lata que essa turma da Guaíba tem. Luiz Magno tá conosco, tá no B, Luiz? Estou por aqui. Bom dia, lindos. Outro de São Luís Gonzaga, Cleiton Lopes, Luiz Magno, Zé Odoraldo. A turma representando a nossa terra vermelha da região das Missões. Ontem mais de 100 milímetros de chuva lá. Mas tá tudo bem. Santa Cruz que teve um pouco mais que isso. Feia mão. Transtornos horríveis. Sim, foi assustador aquele movimento das águas. Parecia que ia levar tudo por diante. Santa Cruz foi assustador. Inclusive, guaíba.com.br, matéria do Aristóteles Júnior sobre, a mega operação que foi realizada. Algumas pessoas ainda ilhadas, que tem uma região rural 108 milímetros em 1 hora. Das 6h30 às 7h30 da noite. Foi horrível aquilo. Complicado, os carros literalmente estavam boiando pela cidade. Rio Pardo, 139 milímetros, umas coisas assim, 139 milímetros e 6 meses de chuva. O Cristiano Silva tá conosco. Bom dia. Vinha no contrafluxo da luz e aquela figura grandona, assim, parece de armadura. Eu só via aquela sombra. Aí eu digo, e aí, grandão? Esqueci o controle, tô indo ali. Tá aqui já conosco, meu estimado amigo, companheiro, colega e cliente e tudo mais. Cristiano Silva, Cristiano Oliveira tá no home e o Luiz Magno já disse, o Magno tá conosco aqui. Então, hoje em home só o Oliveira. O Gutierrez também, bom dia. Perdão. O Guti só aqui, olhando pro Zé. E aí, agora me lembrou o Pfeiffer. Abre jornada, Zé Aldo, anuncia, Cristiano Silva, faz o intervalo, faz a espera, faz o pós-jogo, o comentário do não sei o que, termina a relação. Faltou o Pfeiffer. E é sempre a mesma coisa. Parece que tem uma coisa mental com o Zé Aldo em relação ao alemão. Digo, alemão, paquei meia largada de novo. Ou aquela coisa, repórter, narrador, fica aquela coisa assim, meio complicada. O que me salva é que eu fico desestabilizado emocionalmente, mas o alemão leva na boa, porque ele sabe que não é uma coisa de má fé, e aí ele me tranquiliza, diz, não, eu não quero perder meu narrador, já esqueceu, vai em frente. Ou como protesto, não vai falar nada da reportagem, não vai falar nada. Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Foi feia a pegada ontem no Rio de Janeiro, gente. Oliveira, vamos começar por ti, que tava dele. Foi aqui. O que aconteceu no Rio? Na verdade, foi em Conta Porto mais. Alegre. No Rio, Conta mais o que aconteceu no Rio. O que aconteceu no Rio? Não, eu tô trocando, botando um jogo no... Foi contra os cariocas, é bem verdade. Não, é bem verdade. É bem verdade. Foi como se no como não Rio tem tivesse torcida, acontecido, né? Tanto faz. É. Aliás, a torcida tava muito bom, o ambiente tava exato. bom. Como era DJ, poderia ser alguém tocando músicas do Flamengo, mas não foi na arena. Oliveira. Olha, senhores, tem muita coisa pra gente falar desse jogo. Eu não sei se não vai ser pequeno o ganhando o jogo de hoje, mas vamos lá. Aliás, tudo que o Grêmio fez ontem foi não ganhar o jogo, parafraseando o nome do programa. Tudo que o Renato quis com a sua entrevista coletiva, e é claro que a gente vai falar dela porque tem que falar dela, o Renato quis desviar o foco do jogo. Ele usa bengalas frágeis, ele usa cortinas de fumaça que são vazias, para tentar desviar o foco do jogo, para tentar não explicar o jogo, porque ele não entendeu o jogo. Então, antes de entrar na coletiva do Renato, que eu imagino vai ser o assunto principal do debate, eu vou explicar o que aconteceu no jogo, porque o técnico gremista não fez. Ou, como disse o Renato, eu vou fazer o trabalhinho dele e vou explicar o que ele deveria ter visto no segundo tempo e não viu. Que foi o Flamengo explorando uma estratégia de marcação do Grêmio que já é usada há 4 anos, que no tatiquês se chama de perseguição individual, que é o zagueiro pega o atacante e vai até o final com o atacante, até onde ele for. A marcação não troca quando o atacante muda de setor. Então, se o Gabigol pega a bola na área e o Kahneman está encostado nele, o Gabigol vai voltando até o meio-campo, o Kahneman vai junto até o meio-campo com ele. E aí é óbvio, Aí basta olhar a geografia do campo. Se o zagueiro vai até o meio-campo com o atacante, abriu uma brecha gigantesca no meio da zaga. E foi esse movimento que o Flamengo explorou ao longo de todo o jogo e deu super certo. O Flamengo fez 4 gols e teve 17 finalizações e dessas 17, 10 chances reais de gol. Não fosse o Vanderlei com boas defesas
Embora eu acho que no último gol tenha falhado, mas o Vanderlei com boas defesas e o Diego Souza, que achou 2 golaços, aquele de falta extraordinário, o Grêmio teria levado 5-0 de novo do Flamengo. Ou 6-0, ou 6-1, ou 7-1, porque o jogo foi desse tamanho. O Rogério Ceni, os antigos diriam que foi um nó tático. Eu não vou usar esse termo já usando. Rogério Ceni, ele atou o Renato, ele amarrou o Renato, colocou uma pedrinha em cima e deu outro nó. Tá? E o Renato não entendeu. Como ele não entendeu, ele não conseguiu explicar. E aí saiu atirando para todos os lados, acredita no que o Renato fala, quem quer. Tá? E aí, quando entrarem na entrevista coletiva do Renato, eu venho com outras ideias. Mas dentro do jogo, foi um passeio do Flamengo, um time caminhando como o do Grêmio, contra um time correndo que era o Flamengo. Foi um baile, foi um chocolate. Não fosse o goleiro e o centroavante do Grêmio, seria jogo não para 4-2. O 4-2 não diz o que foi o jogo. Foi jogo para 5-0 mais uma vez. Ou no mínimo, ou 4-0. Né? O Oliveira... 4 do Flamengo, se não fossem as 2 participações do Diego Souza, que foram a rigor as 2 chances do Grêmio. O Oliveira observou bem, ilustrou bem, no geral, como é que foi o jogo. E eu quero também, depois, óbvio que a gente vai falar sobre a coletiva do Renato, mais uma sofrível coletiva do Renato. Ele disse que não tem medo da imprensa, eu também não tenho medo de falar o que eu penso em relação a algumas atitudes dele. Tanto que ele tem ótimas atitudes e a gente sempre elogia aqui. E também, né, até para usar a reação do público, de um lado as pessoas falando, bem feito, vocês bajulam o Renato, do outro, era o que vocês queriam, estão sempre provocando ele. As pessoas têm que se decidir. Se há essa divisão de opiniões, então quer dizer que a gente está fazendo nosso trabalho corretamente. Mas eu queria falar de uma questão, um aspecto do Grêmio que a gente tem falado há bastante tempo, e eu não vou aqui observar se é falha de profissionais, troca deles, algo do tipo, mas é nítido que a questão física do Grêmio tá muito abaixo dos outros. Tem pandemia, essa falácia, né, das 3 competições, praticamente todo mundo jogou o mesmo número de partidas, o Grêmio também já saiu faz tempo da Libertadores, com goleada, mas o Grêmio fisicamente, ele não tá no nível das outras equipes. Todas as equipes estão cansadas, todas as equipes estão sofrendo fisicamente, porque a gente não precisa aqui repetir os motivos disso, tanto que estamos em final de janeiro e a temporada de 2020 ainda não terminou. Pandemia para todos, né? Exato, para todos. Eu falava isso na questão financeira pro Inter e agora eu tô falando na questão física pro Grêmio. Afeta todos, da mesma maneira, alguns mais, outros menos. Mas fisicamente era para afetar igual, todos estarem cansados. Não o Grêmio muito mais cansado do que os outros. E aí, claro que a gente aqui não vai entrar nessa coisa de entregar, de não entregar, até porque eu acho diferença nenhuma. Acho que o Inter pode ser campeão independente de qualquer coisa. São 4 pontos pro Flamengo. O Inter pode, inclusive, hoje, perder pro Flamengo. É uma falácia tremenda. Exato. Gutierrez. Pode perder pro Flamengo e ser campeão brasileiro. Então esqueçam isso. Não mudou nada, né, Guti? Mas o que eu quero dizer é que o Grêmio fisicamente tá muito mal. O Grêmio, mas muito mal. O Grêmio perdeu pro Flamengo. O Grêmio perdeu pro Flamengo. Não tem garantido o título de Copa do Brasil. Tem que cuidar, é vaga de Libertadores. Tem que se manter muito vivo no Brasileiro também. Não pode ficar, vamos ser campeões da Copa do Brasil. Segura aí. Tem um adversário tão forte quanto do outro lado. Beleza, 50% de chance, apenas uma decisão, ótimo. Cuida o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, de tanta soberba de alguns, fica fora até de uma pré-Libertadores. Mas eu acho que... O Renato disse, ou teria dito ontem na coletiva, que o Grêmio jamais vai ajudar o Inter. Então, que eu acho ele que alimentou isso... essa... Mas tem que se ajudar. Não era a última rodada de campeonato e que talvez pudesse haver, já tivesse decidido o caminho do Grêmio, já tivesse decidido outra situação. Não, Mas ainda como faltam não 6 ajudou o jogos. Inter? Vamos ser simplistas. O Inter fez 4 pontos contra o Grêmio. São esses 4 pontos que fazem o Inter ter justamente 4 pontos de vantagem para o segundo. Se o Grêmio tivesse vencido os Grenais, o Inter não seria líder. Acabou a tese do Renato. Não tem essa. E outra coisa, vamos ser simplistas aqui. Se entregou, é ridículo, horrível, pra não dizer até quase criminoso, mas isso eu não levo em consideração, não vejo o Grêmio do tamanho que é entregando, e acho que ontem não fez isso. E aí tu vai pra outra possibilidade, que é ter jogado como jogou pra perder. O Grêmio não tem condições ainda, ou não está demonstrando condições, de vencer equipes minimamente do seu nível um pouco maior. Foram 6 enfrentamentos, alguns até já ida e volta, e o Grêmio não conseguiu bater nenhum dos 5 primeiros. Isso é um dado, não é uma opinião de um jornalista, não é o clube do coração de um jornalista, isso é
um dado, um fato. O Grêmio não consegue vencer equipes do seu nível. E eu acho também que, claro, o nosso lado passional como imprensa, a gente também se ofende bastante quando o Renato chega numa coletiva fazendo as acusações, né? A gente já via, não é a primeira oportunidade que ele usa as cortinas de fumaça, e ontem o Oliveira falava, a última vai cair quando tiver esse jogo, que é o atrasado, que supostamente seria aquele o Salvador, onde o Grêmio ia conquistar, tinha a oportunidade sim de demonstrar um certo poder, um certo intento, mas eu vejo que instigar a torcida falando que jamais iria ajudar o Internacional é mostrar algo que foi dito no campo. Acho que o Renato se utilizou de uma bengala para mostrar certa incompetência que ele teve mais uma vez durante a partida, que tendo a vantagem, tendo a oportunidade de ganhar o jogo, fez substituições um pouco inadequadas, fez trocas e escolhas que eu vejo que passa sim por um problema do Renato. A gente fala, eu vejo a questão física é importante, mas também a leitura do Renato vem falhando bastante na articulação das suas jogadas. Eu acho que a gente fala, porque ele criticou a imprensa e o pessoal vai nos criticar, é que vocês se ofenderam. Sim, a gente se ofendeu, mas eu, superando um pouco o que foi dito após o jogo, que marcou mais do que a própria partida, acho que ele criou essa oportunidade de a gente criticar mais as atitudes que ele tem como ser humano, como profissional, do que a incompetência que ele está tendo como técnico. Que a gente fala, ele insiste em alguns erros, ele faz substituições, ele tira os jogadores mais importantes que estavam criando, de alguma forma, se organizando e conseguindo bater na questão física, os jovens. O Flamengo, ele vai para uma situação mais tranquila, que supostamente vai ter uma superioridade, mas ele perde na rapidez, ele perde na situação que ele não é mais agudo no segundo tempo. Especificamente a mudança que tu tá referindo, desculpe, Ana. Ferreirinha, acho ali, quando ele faz aquelas trocas, ele mostra bastante que ele vai pro seguro, bota o Maicon pra organizar mais, mas o Flamengo precisa da velocidade. O Flamengo inicialmente estava na pressão, e o Grêmio tava conseguindo na mesma batida. O Ferreira não começa, quando começa é tirado, né? Exato. E ele tava indo bem, a gente fala, claro, o Grêmio tava com vantagem. Bem. O Grêmio tinha no primeiro tempo uma vantagem pra mim, que estava vamos peito a peito nisso, mas o Silva quer dizer alguma coisa, ele quer entrar no... Quero, sobre a coletiva do Renato, a parte idiota que ele falou, tô acostumado já com isso. E não é só com o Renato. Já nesses 22 anos, muitos idiotas sentaram na cadeira de treinador de Grêmio e Inter e concederam entrevistas coletivas. Muitas brilhantes, outras imbecis, que nem foi a do Renato ontem. Não que ele seja um imbecil por natureza. Eu até acredito que o Renato faça isso para desvirtuar o fracasso que vem sendo. Mas só ele isso já é grave, Cristiano. E outra coisa, agir dessa maneira já é grave, entendeu? E outra coisa... Pelo tamanho da instituição. E dele. Ele, de certa forma, a mim não me ofendeu. Eu também fiquei meio... Renato... Cara, não me ofendeu. Pelo contrário, né, Silva? O que a gente pede há muito tempo, ele dá nome, né? Eu quero falar, antes de entrar na coletiva, falar das coisas dentro de campo. No Grenal, no palpitão ali que a gente faz antes do jogo, eu perguntei, a gente sempre pergunta o palpite de cada um, e eu botei Grêmio 2-1. E me perguntaram o porquê disso aqui, porque, e eu até disse, e o Zé deu um pulo na cadeira, que o Grêmio tem cojones. E o Zé, não, mas o que eu quis dizer? Zé Aldo arregalou os olhos. Um misto de Papai Noel com alguma outra coisa. O que eu quis dizer naquele momento é que o Grêmio tinha, sim, muito mais força, vontade, que às vezes não dá na bola, dá na raça. E foi assim nos últimos clássicos. Por isso que eu botei Grêmio 2-1, embora o momento do Inter seja muito melhor que o do Grêmio. Porque acreditava que o Grêmio, se não fosse na bola, ia ganhar na raça. E quase ganhou. Fez 1-0, né? Mas aí faltou raça, porque tomou uma virada. E olha, eu nunca vi uma virada fazer tão mal ao Grêmio nos últimos clássicos. Olha, nesses últimos 22 anos eu nunca vi alguém se afetar tanto com uma derrota. E não foi pela arbitragem. Também foi, mas não foi só isso. Mas vamos lá. Eu não vi raça no Grêmio no Grenal. E tampouco ontem. Não estou dizendo que o Grêmio entregou. Eu já vi o Grêmio virar jogos que tu não acredita que fosse virar ou empatar no mínimo. Tomou um gol, consegue buscar e foi lá e foi na força e empatou. Olha, vi muitas vezes com o Renato de técnico. Pra terraça tem que ter perna. Eu acho jogadores que é isso. Não, eu já vi o time sem perna e terraça e consegui buscar. Bom, mas vamos lá. Mas o mais fácil pra executar a raça é ter perna. O Grêmio dentro de campo é um time mediano. Médio. Não tem mais o futebol bonito do Brasil. É o rei do empate. Aquela quantidade de empates defendida em prosa e verso pelo vice de futebol Paulo Luz, pelo próprio Renato, que eu classifiquei de uma invencibilidade estéril. Ela é estéril, não vai, não sabe? Se tu perder 4 e ganhar 7, ao invés de ter trocentos empates, tu
Soma mais pontos, já fizemos várias vezes o cálculo. E ontem até o Paulo Luz, vice de futebol, a quem eu tenho críticas como vice de futebol, porque eu não conheço a vida pessoal do Paulo Luz, eu conheço o Paulo Luz, dirigente do Grêmio, / vice de futebol, ao defender empates, é estéril, é inútil, quer enganar quem? Enfim. E o Renato ontem, nas questões que cabe dentro de campo, há muito tempo ele não consegue resolver o problema do Maicon. O Maicon é a referência do Grêmio. Não tem saúde, ele não consegue resolver. Já tentou várias coisas, não conseguiu. Ele não consegue fazer o Jean-Pierre jogar. O Jean-Pierre vive é um eletrocardiograma. Ele tem que fazer o Jean-Pierre jogar. Ele não consegue resolver por que o Grêmio caiu de rendimento. E outra, este preparador físico que aí está, o Meira, como é que é o primeiro nome dele? Márcio Meira, é uma indicação do Renato. Porque todo mundo disse que era parceiro de futebol dele na praia. Eu vou fazer uma pergunta sem resposta, só pra gente jogar no ar. Por que o Grêmio demitiu o Rogério? O Grêmio demitiu o Rogério, o preparador Rogério físico. Dias, Rogerinho. O Rogerião, o preparador de goleiros. João Godoy. Paulo Fontoura foi uma outra questão. Isso, vamos voltar lá, porque eles atingiram... E tu lembra como nos massacraram aqui? Que o Renato tá fazendo as escolhas dele, que ele tava certo. Renato não queria a demissão deles. Não queria. Pô, eu disse aqui, isso ali foi um jogo de cartas. O Grêmio tinha que demitir e o Renato queria que os médicos saíssem. Então tá, eu vou te dar os médicos, tu me dá isso aqui. Por que foi demitido, senhor? Já foi dito aqui várias vezes. Porque estes profissionais atingiram um teto salarial que já estavam além. Porque eles são campeões. Porque são bons. Eles foram renovando e aumentando. Entendi. Mas daqui a pouco, preparador de goleiros ganhar 100 mil, não dá. Vamos demitir e vamos pegar um que vai ganhar 50. É assim. O cálculo foi esse, a engenharia foi essa. Não foi nenhuma questão pessoal, profissional. Tanto que o Renato não queria que saísse o Godoy e o Rogério. Pular dessa parte, então, caiu, né? Pulamos esse passo. Contrataram, então... Esta engenharia foi estipulada e proposta pelo CEO Carlos Amodeu. Não foi o Renato, foi o Carlos Amodeu. Precisamos diminuir, vamos fazer aqui e tal. É a função do CEO. A gente pode analisar... Vê como negócio, não vê como... o CEO vê números. E o CEO estava aí para ir para São Paulo aí já. Ontem até o presidente Romildo confirmou. A gente vê a função do CEO é essa. Agora, se contrataram profissionais melhores ou piores, bom, aí é quem contrata, quem indica. Grêmio dentro de campo. Se engana quem quer. Essa semana eu utilizei aqui o Tropa de Elite, né? Vai quem quer, né? Que o Capitão Nascimento disse, não, eu vou buscar o baiano lá no morro, vai quem quer. Para os colegas de farda que eram contra a maneira truculenta. Torcedor, acredita quem quer. Pega o Grêmio dentro de campo. O Grêmio entregou o brasileiro porque quis. É o que eu sempre falo. Se satisfeito, entregou porque quis ou entregou por incompetência. Eu já acho que entregou por incompetência. Eu levantei quando voltei de férias. Será que o Renato tem condições de comandar em alto nível 3 competições? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores? Será que tem? Eu não me esqueço, Cristiano. Daqui a pouco não tem. E aí ele foca naquilo que pode ser o mais viável, Copa do Brasil e Libertadores. E esquece o brasileiro. Todas as entrevistas do Renato, quando de todas as competições ainda o Grêmio participando, sempre ressaltava da força do Grêmio, que o Grêmio vai lutar por títulos nas 3, que o Grêmio sempre isso, sempre aquilo e tal. Beleza. Na entrevista da eliminação do Santos, do 4-1 lá na Vila Belmiro, uma das primeiras coisas que o Renato disse foi: nós sabíamos que não íamos conseguir chegar nas 3. Então por que fica com o discurso? Que tá nas 3. Por que fica com esse discurso da grandiosidade, sendo que internamente se sabe, ou ao menos se imagina a realidade? O Renato muitas vezes... Esse tipo de situação lúdica para torcedor não dá, meu. O Renato muitas vezes, nessas coletivas em que ele dizia que estava nas 3, ele dizia que quem muito quer não alcança nada. Dizendo que não dá pra ficar com as 3. Isso ele sempre deixou claro. Cláudio Oderich, vice-presidente do Grêmio eleito, Cláudio Oderich, aqui na Guaíba, eu entrevistando Cláudio Oderich, vice-presidente eleito, ele disse, olha, o Grêmio foca nas Copas, é uma tradição do Grêmio, ele é mais rentável, o torcedor gosta de Libertadores, gosta de Copa do Brasil. Isso ele disse, eu perguntei apresentando, esperando futebol. O Oderich, eu não posso crer que o torcedor prefira a Copa do Brasil ao Campeonato Brasileiro. Mas tudo bem, mas olha só, Guti, eu discordo desse pensamento do Oderich, mas ele pelo menos foi honesto. Ele pelo menos foi sincero. Eu posso discordar, eu também discordo. Eu sou muito mais ganhar o Campeonato Brasileiro do que uma Copa do Brasil, embora a Copa do Brasil seja muito importante, evidente. Mas ele pelo menos foi sincero. Diz, não, priorizamos as Copas. Esse discurso de que não, o Grêmio briga pelas 3, em nenhum momento o Grêmio brigou pelas 3 competições. Em nenhum momento. O Grêmio nunca chegou a assustar o líder no Campeonato Brasileiro, jamais chegou a assustar o líder no Campeonato Brasileiro.
E o Palmeiras está na final de 2 Copas, gente. O Flamengo, ano passado, foi campeão brasileiro da Libertadores. Esse papo que o Renato sempre fala de quem muito quer, nada tem, é balela, é mentira. O Flamengo muito quis e teve. O Palmeiras muito quis e tem. Pode ser que o Palmeiras venha a perder as 2 finais. Não está proibido isso acontecer. Mas lá está ele, em 2 finais de Copa. E o Grêmio? O Grêmio está aí, atirando para todos os lados, usando bengalas frágeis para tentar justificar o injustificável, sem explicar o que aconteceu no jogo e de novo embarcando em cortina de fumaça. Renato querer jogar a torcida contra a imprensa, como o Silva disse, eu estou acostumadíssimo com isso. Na outra passagem do Renato, não a segunda, na primeira passagem, ele já fazia isso. Tem até uma briga clássica do Renato com o Rodrigo Oliveira, quando estava aqui na Guaíba ainda, depois do Grêmio Avaí, que até depois o Renato viria a sair. Ele fazia isso há tempos, não vem de hoje. E essas coisas... Isso de dizer o nome, Silva, isso a gente pede faz tempo. Essas o Renato coisas... falar porque o Sala isso, porque a TV isso, porque a rádio isso. Então dá o nome, cara. Fala com quem é a tua bronca. É com o Cristiano Oliveira? Eu até discordo de vocês nisso. Nem nisso ele tem que falar, nem dar nome, nem nada. Essas idiotices... Mas ele não deu o nome nem do Galhardo ontem. Falou do vídeo do Galhardo e não disse que era o Galhardo. Nem isso o Renato fez. Essas idiotices eu estou acostumado. Como o Dunga, pro próprio Rodrigo Oliveira, tá famoso, Rodrigo Oliveira está ganhando um presentinho do Dátulo, insinuando que ele estava ganhando. Olha pra quem ele foi. O Dunga era outro, o Dunga era acuado e saía distribuindo tiro pra cima. O Dunga na seleção era assim, no Inter foi assim. O Dunga uma vez eu tava no CT. O Dunga fez com o Alex Escobar. Uma vez eu tava no CT Parte Gigante, ele puxou um monte de calhamaço, impressões de sites, e aí ele tava xingando, agora eu não me lembro se ele tava brigando com o Jeremias e outro tinha escrito, ou o outro tinha escrito e ele apontando pro Jeremias, não, mas não sou eu. Só lamento. Ele veio todo armado assim. O Muricy era assim. Muricy era assim. Sabe? Dando patada. A gente tem que acostumar. Agora também é verdade. Que deste lado do balcão, que se coloca a imprensa, tem muito despreparado. Tem. E aumentou muito. Eu não tô nem entrando na questão da briga do Renato com A, com B, com C ou com D. Tem muito despreparado, tem muito desqualificado perguntando. A culpa é da imprensa, tá? A culpa é de quem contrata, a culpa é de quem incentiva, a culpa são dos clubes que permitem que esses caras tenham voz. A culpa são deles também. A assessoria de Grêmio e de Inter. Eu tô falando aqui da aldeia. Mas, por exemplo, pode ser assessoria do Flamengo, do São Paulo, do Avaí, do Juventude. Tá, mas tu acha que ontem justificou alguma pergunta ontem? Mas sempre tem pergunta idiota. Sempre tem. Tá, mas quando tu fala algo errado, por exemplo, tu perde a razão comigo, eu vou perder a razão contigo? Não, mas aí é idiota de quem responde. Entendeu? Aí tu nivela por baixo. E eu ouvi a coletiva ontem, eu não vi nada assim tão absurdo. Dizendo, olha, não teve nenhuma alfinetada, ontem ele já vem com a metralhadora disparando já. Ele tava armado tanto que é muito estranho o fato, né, de logo um sistema que a gente elogiou em diversos momentos, a assessoria, né, por ter criado estruturações. Não, essa estrutura do Grêmio eu já disse aqui, é ridícula. Então assim, caiu a internet, daí vai depois, daí não vai ao vivo. Pô, espera aí. Isso é um problema do Grêmio também. Se ele quer fazer assim, faça, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema do Grêmio. O Inter faz de outra maneira, o Flamengo faz de outra maneira, cada um faz da maneira que lhe convém. Eu não posso também acusar que a assessoria defende o clube, não vai me defender. Sim, claro que sim. Isso é um problema deles. Agora, Renato dentro de campo, tá ridículo. Tá mal, o time tá mal. Poderia brigar por título. O Grêmio tem um time melhor que o do Inter. O Grêmio tem um time e um elenco melhor que o do São Paulo. Não quis. Agora a culpa não é da imprensa. A culpa é do futebol do Grêmio. Não quis, não teve competência. Ele não tá até quis, não teve capacidade. Eu concordo. Eu tenho a impressão que quer, tanto que os caras estão bravos, estão irritados porque estão frustrados. Zé, eles não querem, Zé. Eles não querem. Eles não querem porque eles não conseguem achar soluções. Mas aí que tá, Silvio, eu acho que eles querem, eles não têm a capacidade para isso. Tá, vou aceitar. Comando pro Grêmio. Não comando, tem... no caso, comando não de liderança. Falta orientação. Tá, então não tem competência. Os jogadores perdidos tomando um balaio do Flamengo sem saber o que tinha que fazer. O Kahneman ontem foi sofrível, correndo atrás, tomando cartão. Então é isso. Desesperado. Eles não têm competência. É isso. Tá bom. Eu vou pegar um empate que pra mim ele é emblemático do Grêmio. O Grêmio jogou um segundo tempo inteiro 11-9 contra o Corinthians. Na quase tomou, lembra? Veja bem, a Arena Itaquera é um campo neutro, como é a Arena, sem torcida é campo neutro. É campo neutro. E o lance do jogo eleito pela equipe da Guaíba foi uma defesa milagrosa do Vanderlei, senão ia ser 1-0 Corinthians.
Segunda rodada, o Grêmio festejou o empate com o Ceará fora de casa. Colocou o zagueiro Juan. O Grêmio empatou com o Vasco. Esse Vasco tá aí brigando para não cair. E o Renato, na coletiva, disse que poucos times vão tirar ponto do Vasco no Rio de Janeiro. Ô, Cristiano, Todo e até... mundo tirou ponto do Vasco Não, no Rio de Janeiro. e vamos, já que a gente, pra não ficar só no resultado, e vocês estão elencando bem o que aconteceu no campo, nesses resultados apontados, eu vou apontar uma vitória, então. A vitória contra o Bragantino, por exemplo. Foi até um ponto certo de virada ali do Grêmio e tal, mas o primeiro tempo... Da discussão com o Maicon ali. Nossa, foi sofrível o desempenho do Grêmio. Faz tempo que tá assim. E para pelo menos neste momento encerrar as coisas de campo, eu quero pegar o que fala o capitão Maicon. Às vezes em que se manifesta quando sai de campo, que ele não tá dando mais coletivo. O Grêmio tá mal. O Grêmio está mal. Eu estou mal. E o Grêmio está mal. Precisamos nos reencontrar. Não sou eu, Cristiano, jornalista, que já disse que sou colorado que estou falando. É Maicon, capitão do Grêmio. Para mim, hoje o melhor jogador tecnicamente do Grêmio, mas que infelizmente não aguenta 90 minutos. Não sou eu, é o Maicon. Agora, torcedor, você pode estar me xingando a minha mãe. Veja bem, cuidado que você vai botar que eu posso lhe processar e tirar uns caraminguá seu aí. chamou pra briga ontem em Cachoeirinha, que história é essa? Ah, você é um Zé Mané, nem vale a pena. Deu endereço, tudo. O cara me chama pra briga e quer que eu vá entregar na casa dele a briga. Não, vem aqui, pô, quer brigar comigo? Vem aqui. É que eu acho que a gente também tem que tomar. Não. É que eu acho que esse é o principal 2021, perigo. a gente não Não. resolve Vamos assim se as manifestar aqui de maneira correta e séria, tá? Todos nós somos profissionais, nós temos os nossos trabalhos e as nossas obrigações como profissionais. O Renato tem a obrigação dele como profissional de dar explicações a respeito do esporte. Infelizmente, as manifestações que foram ditas ontem, elas demandam sim que torcedores passionais, que infelizmente em alguns momentos não conseguem ter o discernimento correto de coisas que não podem gerar, e não estou falando de processo, mas vir aqui na rádio, esperar em casa, ir na casa dos filhos de alguém. Ligar gente, de madrugada. então, por favor, a gente não pode também associar isso. Ah, vem cá, vamos... Não, ninguém aqui é galo de briga pra ficar fazendo isso aí. O que eu tô te levando até pro lado da piada, o cara vem aqui... Mas só que tu tá levando pro lado da piada, gente. Um cara lá, um leão de Twitter, como tu gosta de dizer, daqui a pouco tá indo lá na escola do teu filho, e aí? Vai se dar mal. Ah, tá. Mas não tem que fazer, Olha, né? não tem que fazer. Eu só digo o seguinte... Na boa, esfria a cabeça. Não recomendo. Isso aqui é só um jogo de futebol, gente. Eu quero. Não, é só um programa de eu só rádio. quero dizer o seguinte: cuidado com o que você vai escrever, que você pode tomar um processo. Sim. Eu posso tirar alguma coisinha sua, assim como eu posso tomar um processo do que falo também. Já fui processado algumas vezes. É do jogo. Bom, aí é do sim, jogo. aí Agora vamos voltar para as questões. Vamos falar de coisa boa. Não, mas Não, eu é que só eu gostaria queria de recuperar... apresentar uma visão um pouco diferente dessa. Se vocês me permitirem, mas primeiro, Ana. Não, antes só disso, acho que algo interessante que até faço a meia-culpa aqui é o ponto de que a gente sempre também coloca expectativas demais dentro da estruturação de um trabalho longo do Renato, de muitos feitos e muitas conquistas sim, mas só que infelizmente está desgastado A e o que ele expectativa é falta... colocada em cima do que ele já mostrou. Mas eu digo assim, e nós também, mas o Maicon, infelizmente o Renato tem que tirar o Maicon, colocar assim, olha, num desespero, num horror, eu vou colocar. Eu preciso criar estruturações que não demandem Esse é da um ponto dependência das do Maicon. críticas. Só tipo assim, Ele não não, criou. mas o Maicon tá... Gente, o Maicon deu, acabou, pronto, bota ele lá um tempo, mas o Renato tem que se reinventar a partir disso, não repetindo o que ele vinha. Porque o GPR não tem essa qualidade, porque o Matheus Henrique não tem as qualidades do Arthur, não tem as qualidades... Henrique caiu tanto? É isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que colocar. Ó, Renato, exato, ele que tem que reinventar isso. Pra isso. Pra mim, ele não fez. Pra mim, Mas não, digo é assim, um trabalho mediano que ele tá fazendo. Claro, só que parece assim, mas o Maicon, parece que se colocar o Maicon vai resolver. Ontem tentou botar e só estragou o time. Porque ele tentou colocar mais uma vez a estruturação antiga do Renato. Tu vai borrifar, querido? Deixa eu terminar, O Maicon amado. com 40%. Se indigna com todo... Não, ele borrifa, mas não deixa eu terminar uma frase, cara. Vai, fala então. Não, desculpa. Tá vendo? Que eu acho Pra que mim é uma colocar, questão tu colocar física, né? o Maicon dentro de um jogo pra tentar lembrar o que o Grêmio apresentou em certa oportunidade é impossível, porque as características são diferentes. Coloca o Maicon, claramente o time teve que recuar. As construções jogadas não dão certo com times rápidos e com alto nível físico, que o Renato não tem. Ele estava fazendo certo, ele foi fazer o errado. Eu digo assim, eu sempre cobro a mudança para acertar, mas estava, entre aspas, certo, não estava perfeito, mas estava criando alguma coisa, tinha em certo ponto supremacia na partida, ele foi lá e fez errado. Ô Zé Aldo, o remédio só vai fazer efeito se o diagnóstico for bem feito. Se eu tô com dor de cabeça e tomo um remédio para dor nas costas, não vai adiantar.
Se o diagnóstico estiver errado, não há remédio que salve. Isso que o Grêmio faz, que a gente sempre achou que fosse um discurso externo, de dizer, não, externamente é isso, mas lá dentro o Grêmio sabe o que tem que fazer. Isso não condiz com a realidade. O Grêmio internamente vive no país das maravilhas. Ontem eu fiz a brincadeira com o Fantástico Mundo de Bob. Lembra aquele desenho do Bob Generick, o baixinho? É o Fantástico Mundo de Renato. No Fantástico Mundo do Renato, os cavalos voam, os golfinhos falam, a água do mar é cristalina, há sol, chope na beira da praia, Copacabana. O Fantástico Mundo do Renato é isso. Só que a vida real é diferente. A vida real é de um Renato que não enxerga e não consegue fazer leitura do que está acontecendo no campo. Então, essa pergunta de por que o Matheus Henrique está jogando tão pouco, por que o Jean-Pierre está jogando tão pouco, essa pergunta o Renato tem que fazer. Ontem não jogou o PP, mas por que o PP vem jogando tão pouco? O Renato acha que a culpa é do empresário. O Renato acha que esses caras estão jogando menos por quê? Bom, tá jogando bem o Everton, certo, né? Que ontem entrou mais uma vez, no lugar do Ferreira, que vinha bem. Então, se o técnico não faz o diagnóstico correto, não há remédio que resolva. E nesse caso, no Grêmio, o técnico não está fazendo o diagnóstico. O diagnóstico do Renato é que o Grêmio não vai ser campeão brasileiro por culpa do VAR, é que o Grêmio não está numa boa campanha porque a culpa é da imprensa, ou porque o céu está cinza, ou porque o gramado é verde, a bola é redonda demais. Sempre tem um problema que nunca é o do Grêmio. Então, se o diagnóstico não for bem feito, o remédio não vai fazer efeito. Se o remédio não fizer efeito, o Grêmio vai continuar jogando essa bola murchíssima que está jogando. Bom, são 11 da manhã, mais 36 minutos, a gente vai fazer o intervalo e depois voltamos para continuar debatendo futebol. Quero agradecer, tá muito alto assim, dentro do padrão médio da semana, o nosso índice de participação de ouvintes, tanto aqui no WhatsApp e também lá no Facebook. Tu não vai falar aquilo que tu queria tá falar? Muito legal. Tu não ia falar. Eu vou fazer o intervalo, Aí eu penso um pouco mais, a gente tem precisado Vai dar uma acalmada nos ânimos. E nós já voltamos. Volta aqui pela Guaíba com o nosso Ganhando o Jogo, são 11h42 da manhã, final de manhã, sempre por conta do Banco Banrisul. Precisamos manter os cuidados no verão, use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. Ganhando o jogo para FTEC Centro Automotivo conosco, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecânica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 até às 12, fone 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Eu quero deixar uma palavra aqui de solidariedade às pessoas desabrigadas pelo nosso interior com a chuvarada de ontem. Diversas cidades tiveram muitos estragos, muitas pessoas ficaram sem suas casas foram invadidas pelas águas, perderam seus móveis, perderam comida, perderam o seu teto por algum tempo. Então, aqui o nosso sentimento de solidariedade a esses gaúchos que estão nas regiões do Vale do Rio Pardo, na região central do estado, lá na região noroeste também, enfim, diversas áreas do estado ontem foram vítimas de um grande temporal, de uma grande chuvarada com mais de 100 milímetros em diversos lugares e inundações. Nós continuamos debatendo o futebol, nós estamos discutindo muito aqui as consequências do jogo de ontem, do Grêmio com o Flamengo, a derrota do Grêmio, o distanciamento do Grêmio. Eu estava olhando a tabela, o Grêmio, por exemplo, em relação ao Inter, está 11 pontos atrás do Inter. Pois é, isso é outra coisa que a gente pode ser bem simplista, para não dizer simplório, e observar bem raso. Olha a tabela, agora ninguém mais tem jogo a menos, jogo a mais. Tá, todo mundo. Essa bengala acabou também, né? O campeonato é esse aí mesmo. O Grêmio tá em que lugar e a que distância do líder? O Grêmio está em 6º lugar. Ganhou de alguém de cima? Sim, esse é um ângulo. Não, mas o Grêmio tá na final, Eu não tô falando de ti, tô falando. O Grêmio tá na final. Não decolou, né, gente? Se essa final fosse jogada semana passada, campeão ou não, já teria terminado a competição. Mas o Grêmio usa isso. E o Cristiano tem razão. O Grêmio usa como cortina de fumaça. Em várias situações, o Grêmio chega.
E eu já falei isso outras vezes, pós-Grenal falei também, e aí me direcionando ao torcedor do Grêmio, que eu entendo. É um nível tão alto atingido nos últimos anos que o torcedor, alguns estão satisfeitos e outros estão cobrando esse nível. Eu talvez tente ficar no meio do caminho, mas agora está muito abaixo desse nível obtido. O Grêmio não está bem como eles pensam estar ou como, sabendo não estar, dizem estar. Esse é outro problema. Admitindo internamente que tem coisa errada, mas ficar com o discurso para fora que não tá. Tudo bem, é um jeito de se levar as coisas. Os ouvintes têm Eu no espaço. começo achava que era assim, tá? Mas agora eu tô achando que não. Acho que o Grêmio, desculpa, Zé, eu acho que o Grêmio internamente tem a mesma opinião que ele passa para fora. O Grêmio realmente acha que vive no País das Maravilhas, realmente acha que tá tudo certo. Os ouvintes têm um espaço de interação aqui conosco e sempre agora o sinal marca 15 para o meio-dia, mandam as suas manifestações. Eu começo pelo João Batista, final 6367, que diz: tá na hora do Grêmio contratar um treinador que tenha outro modo de jogar. O Renato já tá com o prazo de validade vencido, ele não vai conseguir mudar o time. Já deveria ter saído no início de 2020. Ele tá mais preocupado com o Inter que com o Grêmio, onde ele trabalha. É a primeira manifestação que eu atendo. A segunda é de Novo Hamburgo, seu Jorge é um dos que tá sempre conosco. Ele diz: o relacionamento entre Renato e a imprensa é de um amor não correspondido. A imprensa adora ele e o Renato não gosta da imprensa. O Renato Gaúcho quer viver no Rio e vocês não se dão conta disso. É um ponto de vista. Pois daí ontem e aí no Twitter tu vai e tu não diz, tá sentindo, tá... Doeu. Doeu. Aí outros dizem, bem feito. Uns dizem que a gente maltrata o Renato e tem mais aqui que receber esse tipo de tratamento, e outros dizem que a gente bajula demais o Renato e merecemos esse tipo de tratamento. O seu Jorge, o recado, né? Seu Jorge de Novo Hamburgo. Se a premissa dele for verdadeira do Renato querer viver no Rio, ele tem que mandar esse recado pro presidente do Grêmio, não para nós. Porque quem tá renovando o contrato com o Renato é o Grêmio, não sou eu. O Wagner Saraiva diz... Acho que foi o Wagner que disse assim: tu deu o nome de todo mundo que começa o programa, hoje não falou do Cássio Amaral, cara, tá brincando. O Wagner é outro que também tá sempre com a gente. Ele tá dizendo aqui: bom dia, o Grêmio deu um migué que o computador estragou, fez coletiva gravada sem réplica, atacou a imprensa e ameaçou com a massa tricolor. Tomou goleada em casa e deu a entender que entregou, quando na verdade não tem capacidade de ganhar mesmo. Segue o circo no Rio Grande do Sul. Quem defende as instituições está feliz. Abraço. Obrigado, Wagner, pelo teu recado. Estão empurrando todo mundo, tá indo lá para baixo, não tô conseguindo atender ninguém. Muito agradecido aqui ao nosso querido ouvinte que sempre manda umas mensagens para nós, o seu Amarildo Costa da Silva, final 7483. Seu Amarildo, muito obrigado. Cheio de cachoeirinha, né? Não sei de onde ele é. Deixa eu ver uma coisa. Não sei de onde ele é. É um senhor que tá sempre conosco aqui, de cabelo grisalho. É um ouvinte de todos os dias. Queria brigar comigo? Não. Hoje já não quer, já esfriou a cabeça, dia. o pessoal já se acalmou. Seu Amarildo, aquele abraço pro senhor aí, seu Amarildo. Se fosse mais perto, até pensava em vir. Mas daí pra tomar um café. Que evidente, claro, mas pô, lá, né? Tava sem diesel na caminhonete. Bom dia, o Kahneman jogou mal ontem pela falta do Jeromel. Abraço do Rodrigo Mendes, da Vila Ipiranga. O Rodrigo tava ontem. E pior que a briga nem era pra mim, era pro Oliveira. Eu fui defender. Mas a resposta é a mesma, cara. Cachoeirinha é muito longe. Mas, muito gente, longe. é debate. Luciano de Gravataí. Claro. Não, só uma coisa que o Rodrigo Mendes aí, o xará do ex-jogador do Grêmio, só que esse Rodrigo Mendes, nosso ouvinte, acho que ele é colorado, né? Participou ontem, inclusive. Sobre Jeromel, o Kahneman, a zaga do Grêmio e tal. Ontem a zaga do Grêmio, gente, foi completamente envolvida porque o Flamengo percebeu... na verdade, o Grêmio faz isso há 4 anos. Alguns times conseguem aproveitar, outros não. É do jogo, é da característica. Mas essa perseguição que faz o Grêmio, quando não tem um volante atento para fazer a cobertura, ela gera um buraco gigantesco na frente da zaga. Ontem o Flamengo brincou de fazer gol. No terceiro gol, o Magno disse, virou passeio. E virou mesmo, o Flamengo fez uma linha de passe. O segundo gol é um tabelamento. O terceiro gol, uma linha de passe vergonhosa na área do Grêmio. Foram 3 gols em 10 minutos. E de forma assombrosa. Velocidade, passe de primeira, envolvimento. Teve um lance que não foi gol, que... Sinceramente, eu não sei como o Kahneman não quebrou a coluna. E foi um primeiro tempo até equilibrado. Sério, foi enrolado. Aí é que enrolado. tá. Mas isso o Grêmio tá cansando, gente. Isso não sintetiza o sistema defensivo do Grêmio, que continua, agora tem mais 2 parceiros, como o melhor sistema defensivo da competição. O Grêmio tem agora a companhia do
com o mesmo número. Não é o Inter a melhor defesa agora? Vamos lá, o Inter tem gols sofridos. O Eurico falava isso ontem. O Grêmio tem 31. O Inter com um gol a menos é a melhor defesa. Mas Isso, agora é o Inter a melhor defesa e o Flamengo o melhor ataque. Junto com o Grêmio, com defesa com 31 gols sofridos, está o Atlético do Paraná com 31 e também o Palmeiras com 31. Ô Zé, o Grêmio tem nesse Campeonato Brasileiro o mesmo número de vitórias do Ceará. É pouco. Aí podemos chegar a uma conclusão, né, Cristiano? Que empata demais. Se o Grêmio tem a melhor defesa, ou a segunda melhor defesa, e está assim durante toda a competição, e esteve assim até ontem, e logo a culpa não é do sistema defensivo. Não, Zé, a questão é outra. A questão é como levantou o ouvinte. Quando joga Jeromel e Kahneman, é um tipo de entrosamento. Quando não joga um dos dois, tu ter uma zaga exposta com o Jeromel e o Kahneman, o Jeromel mesmo com 35 anos é espetacular. E o Kahneman tem um entrosamento gigantesco. O Kahneman também é excelente. Mas quando sai um dos dois e a zaga do Grêmio continua exposta, por mais que o Rodrigues seja um projeto de bom jogador, e eu acho o Rodrigues melhor do que David Braz e Paulo Miranda, não mudei isso, depois da atuação ruim dele ontem. Mas é diferente ter um Rodrigues do que ter um Jeromel. O ouvinte tem razão. Quando joga Jeromel e Kahneman, pelo entrosamento dos dois, estão há 5 anos jogando junto, é uma coisa. Quando joga outro, é diferente, cai muito o nível. E quando na frente deles tem um volante que não tem intensidade para marcar, e aí entra perna, e aí eu falo do Lucas Silva e depois do Maicon, fica um espaço gigantesco. Fica um espaço muito grande. O Grêmio tem o mesmo número de vitórias do Ceará, do Santos, do Corinthians no Brasileirão. O Santos é o 10º colocado. O Grêmio antes empatava demais. Ele tinha perdido 3 em todo o campeonato. Agora ele perdeu 2 jogos em uma semana. Eu tenho uma leitura um pouco diferente da tua, não que seja divergente, é diferente. Quando tu deixa... por estratégia. Eu vou te chamar pra briga também, que nem o cara de Cachoeirinha. Não, tu é muito grande, não. Daí eu vou sair perdendo. Também nem eu faria isso. Não estamos mais nas cavernas há alguns milhares de anos. Sim, a minha posição. O Grêmio usa como estratégia fazer o mano a mano dos seus zagueiros porque confia nos seus zagueiros. Mas quando tu tem pela frente no mano a mano que se deparar com Everton Ribeiro, com Gabigol, com Bruno Henrique, com Pedro, com jogadores deste naipe técnico, aí o mano a mano fica por vezes prejudicado. Tu precisa ter um suporte de volantes, tu precisa ter laterais que saibam marcar. E esse foi um dos problemas do Grêmio ontem. Os volantes do Grêmio não conseguiram dar cobertura para a zaga. E tem uma realidade. O Jean-Pierre é o ponto de equilíbrio defesa-ataque, porque ele busca a bola no meio-campo para abastecer o ataque. Ele ficou 15 minutos. Ele tem que competir, né? Ele ficou 15 minutos do segundo tempo ontem, este que tem um valor pendular para o time, de dar equilíbrio para a equipe, para as relações dos setores, ele estava sumidaço. Ele não entrou no campo na volta do segundo tempo. Tá. Perfeito, concordo, mas nesse ponto eu não vejo nem tanta diferença. Eu acho que a gente vai para uma avaliação que é igual, de problema físico e de uma estratégia defensiva que contra times melhores não está funcionando. Talvez isso ajude a explicar por que o Grêmio contra os times do G5 não ganhou de ninguém. Eu só não acho que a questão seja o mano a mano, tá? Eu acho que a questão é diferente, eu acho que é uma questão coletiva, é uma questão de estratégia, daquela perseguição individual que eu falei. Quando o centroavante do Flamengo sai da área e volta até a intermediária e o zagueiro do Grêmio acompanha, é uma questão geográfica do campo. Aí alguém tem que cortar a linha de passe. Algum volante tem que voltar e cobrir o zagueiro. Só que se o teu volante for o Lucas Silva, é pesado, ele não tem velocidade. Se o teu volante for o Maicon não tem mais condições de fazer isso. Então o técnico precisa entender de uma outra forma. Por exemplo, por que cargas d'água não joga o Darlan? Eu tenho inúmeras restrições ao Darlan, não acho que o Darlan é metade do que alguns gremistas acham que ele é, mas o Darlan pelo menos corre. Ele pelo menos tem perna para fazer isso. Por que o Grêmio também... Hein, Cristiano? Por que o Grêmio não verticaliza mais? Não tenta chegar mais rápido no gol adversário? Também. Fica uma enrolação. Aí eu é acho um que modelo. Perna, é um modelo que não está surtindo efeito. Mas então, para mim o principal ontem, Guti, foi sem a bola. O sem a bola foi terrível. O sem a bola o Flamengo fez, pelo menos um dos zagueiros do Grêmio, sair da área a todo momento para perseguir ou o Bruno Henrique ou o Gabigol. Enquanto ele fazia isso, como uma espécie de isca, o Grêmio jogava a vara, ia atrás dele.
abriu espaço de uns 10 metros na área e o Flamengo se lavou de fazer gol. Eu vou dizer, talvez lá na frente, esse recado dado ontem, a gente compreenda com mais clareza. O time do Flamengo continua sendo um time muito qualificado. E eu vou acrescentar um nome, claro, o nome do jogo, muito bem escolhido e merecidamente escolhido, foi o Gabriel, né? Foi escolhido o voto isso na nossa jornada de ontem. Ele tava errando finalizações no campeonato, é um dos que mais errou. E ontem ele... ontem foi o Gabriel de 19, né? Uma bela narração de Eurico Quadros do gol do Gabriel. Pois eu não ouvi, caiu todo o sistema lá, infelizmente, quero ouvir depois isso aí. Mas enfim, o outro cara que joga muito, absurdamente, é o tal de Gerson. O Gerson é fantástico. Assim, né? ó. O Diego de volante. Diego de volante, muito bem, também. Agora, é que pra mim ficou muito nítido, porque em tese o ponto técnico do Grêmio é o Jean-Pierre, não é? O Gerson fez o que quis com o Jean-Pierre ontem. O Gerson acabou com o Jean-Pierre. Será que o Renato percebeu? Em vários duelos, Oliveira, várias vezes, um contra o outro, ali no meio de campo, o Gerson prendendo bola, Jean-Pierre tentando tirar, ou das poucas vezes que o Jean-Pierre teve vantagem, o Gerson desarmava com absoluta tranquilidade. Claro. Aí entra a perna. Pra mim, os 2 gols do Grêmio foram falhas do Gerson, que ele tava lá na entrada da área e não acompanhou o Diego Souza, e a falta que o Diego Souza fez o gol foi o Gerson que cometeu. Perfeito. A bola rolando, o cara é muito bom. Só digo isso. Cara, pra mim aí entra a perna. A gente não tá cobrando que o Jean-Pierre, que o Matheus Henrique, por exemplo, que eles joguem mais do que a gente acha que eles podem jogar. Porque a gente já viu, nenhum de nós aqui, nós não estávamos em Saturno há pouco tempo. A gente viu, ninguém nos contou, a gente viu o Matheus Henrique jogar 20 vezes mais do que está jogando. Ninguém nos contou, gente, nós vimos isso. Diante dos nossos olhos, chegou a seleção brasileira. Ninguém nos contou, a gente viu o Jean-Pierre jogar mais do que está jogando. Mas foi contra times mais fracos. Beleza, concordo. Mas nós vimos ele jogando aqui. Onde é que está isso? Eu não tô vendo o segundo tempo de ontem, para mim, no terceiro gol que vocês escreveram, o Magno e o Pfeiffer, no lance de treino, eu até brinquei no depoimento, olha, nem treino acontece isso, porque se eu sou técnico e num treino a defesa toma aquele gol, eu paro o treino na hora. Só pode ser treino se for a defesa de boneco inflável, aqueles bonecos que ficam no treino dos goleiros ali. Só assim, porque o Grêmio ficou parado. Era um time correndo e o outro andando em campo. Uma diferença física notável, uma diferença técnica gritante. E isso refletiu no placar, né, Zé? Que ficou barato, viu? 4-2 foi pouco. Esse é um problema. O Grêmio usa de uma política de gestão pública das suas coisas internas de forma muito habilidosa. Ele nunca assume publicamente as suas deficiências. O Renato vai para a coletiva e discute com a imprensa, e há aspectos que são assim de natureza muito mais pessoal do que profissional, de futebol, de campo. Ele desfoca a discussão, talvez para proteger o seu grupo de jogadores, mas a gente está percebendo que tem atuações comprometedoras em campo e o Renato está protegendo. Ele tem uma final de Copa do Brasil. Então dá para entender a estratégia, mas não dá para esconder dos olhos bons dos torcedores, da imprensa, de todo mundo. Por exemplo, além da questão de um time descompactado, de um time que não é competitivo, nítido, já falamos muitas vezes que há um déficit físico. Nós estamos batendo essa tecla. Falou tudo agora. E a imprensa cumpre o seu papel quando diz isso, porque ela não quer ver o Grêmio se afundando, ao contrário. A história mostra que há um reconhecimento de dirigentes, da opinião pública, que uma imprensa que cobra, de uma imprensa presente, crítica, com uma crítica inteligente e constante, tornou o futebol gaúcho também, não é só isso, não é só isso, né? Tornou o futebol gaúcho campeão. Nós somos uma potência num estado que tem imensas dificuldades no futebol. Ô Zé, eu prefiro, vamos lá, eu e tu, a gente prefere transmitir Grêmio e River na Libertadores do que Grêmio e Coquimbo na Sul-Americana. É isso? Claro. Então a gente quer ver o Grêmio na Libertadores, é isso? Bem, vai bater meio-dia, vem aí o Guilherme Kepler para apresentar as notícias do Guaíba Notícias, edição do meio-dia, e depois retomamos o debate do Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba. Você está ouvindo na Guaíba, Ganhando o Jogo.
6 minutos, estamos de volta, ganhando o jogo aqui pela Rádio Guaíba, em nome do Banco Banrisul. Precisamos manter os cuidados do verão. Use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. As informações da previsão do tempo, quando elas entram no ar, elas são sempre patrocinadas. Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Bem, a gente continua falando, hoje tem uma decisão envolvendo Juventude, muito ainda sobre o jogo de ontem, porque o jogo de ontem está inserido num contexto de reta final de Campeonato Brasileiro, em que temos um representante gaúcho liderando, ponteando a competição. Tivemos o crescimento ontem daquele que é, para muitos, do ponto de vista de grupo e qualidade técnico individual, um dos, quem sabe, o melhor time brasileiro. E ele se habilitando a brigar em cima também, junto com o Atlético Mineiro, e não dá para tirar o São Paulo do páreo, apesar da fase ruim e ambiente pesado que está o São Paulo. De todo modo, a vantagem do Inter é muito cômoda ainda, né? São 4 pontos à frente. Só depende dele também. Isso aí, faltam 6 rodadas. Isso aí mantém aquela previsão de 9 pontos para garantir o título. Aquilo que a gente sempre fala, o Inter, todo mundo ontem colocou o Flamengo como um perseguidor, e óbvio que é quem tá mais próximo, junto com o São Paulo, são 4 pontos de distância, mas parece assim que o Flamengo encostou a menos de uma vitória, né? E não. A projeção continua mesmo, aqueles 3 cenários que... Precisa vencer o Flamengo, o Inter perder e depois outra rodada. Não mudou nada o jogo de ontem, na verdade. Exato, não muda nada. Ontem aumenta aqui pra nós, Serginho, essa caixinha. É que dentro da valorização do campeonato também faz parte, né, disso, dessa situação. Pelo projeção, o Flamengo, e eu falo pela história recente da conquista, né, tanto da Libertadores também como do campeonato, acho que a gente ainda vive aquele deslumbre, meu Deus, que maravilha, agora vai. Mas não, tem outros times também, e a gente tinha algumas projeções no meio. Se o Grêmio ganhar tanto, mas daí todo mundo vai ter que parar de ganhar no meio da tabela, dá uma segurada. Ela até mudou, Oliveira. O Flamengo ficou com a segunda colocação nos critérios. Mas a distância é a mesma, a distância é a mesma, exatamente. Olha aqui. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se, que vai depender, claro, do placar do jogo, mas eu não sei se pro Inter não é até melhor o Flamengo ser vice, porque tem jogo direto. Pois é, ainda naquele... Se o Inter até empatar no Maracanã, já vai travar o Flamengo. O Inter tem vantagem. O cenário aquele que... O Diogo Rimo, ele não dorme lá em Roma, né? Ele terminou o jogo, ele já atualizou a tabela. Segue o mesmo. Cenário 1. O Inter precisa fazer aí, somando 8 pontos. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 44,4% de aproveitamento, 70 pontos. O Flamengo teria que fazer 12 pontos nos 18 a disputar. O São Paulo teria que fazer 13 nos 18. Atlético Mineiro, 13 nos 18 também. Palmeiras e Grêmio eu não vou falar. Palmeiras... Eu morando em Porto Alegre durmo pouco, tô imaginando se eu morasse em Roma, iria dormir menos ainda. Tu já teve frequentemente nessa ponte, mas era Milão. Milão. Mas aí vamos lá, o Internacional no cenário 2, tá? Somando 9 pontos. Dos 18 que tem a disputar, o Flamengo teria que somar 14 dos 18, o São Paulo 14 dos 18 e o Atlético Mineiro 15 dos 18. E no cenário 3, o Inter somando 10 pontos dos 18 que tem a disputar, o Flamengo teria que somar 15 dos 18, o São Paulo 15 dos 18 e o Atlético Mineiro 15 dos 18. Ainda está muito boa a situação do Inter, a verdade é essa. Muito boa. Cabe ao Inter não fazer caquinha para conquistar o título, né? Eu entendo o torcedor, por exemplo, que não quer que o seu rival seja campeão. Isso é uma coisa mais velho do que talvez o futebol até. Mas aí vamos pra parte, digamos, entrar na onda do torcedor do Grêmio, que ele tem todo o direito de querer que o Inter não vença o Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos pra parte prática, levando isso em consideração. Não vejo assim tanta possibilidade do Flamengo ser campeão. Olha, o Inter só perde o campeonato se ele perder pra ele mesmo. Porque... Não, se o torcedor do Grêmio, Guti, quisesse realmente que o Inter... Na verdade, o torcedor realmente não quer. Mas se o Grêmio quisesse impedir o Inter de ser campeão... Que tivesse ganhado domingo. Exato. Tivesse ganhado domingo. Os Grenais, o Inter não teria os 4 pontos que tem. Logo, estaria com a mesma pontuação de Flamengo e Atlético Mineiro. E digamos que eles façam campanhas iguais a partir de agora, Inter e Flamengo. Vão indo, como é que se diz? Cabeça a cabeça.
Chega no jogo, Flamengo e Inter. O Flamengo vence. O Inter ainda Continua o Inter na frente. um ponto à frente. Então, não é tão... Olha, Não tem tanto querer. tão Aí, perseguinte assim o Flamengo. O Flamengo, claro, são os Ontem- vice-líderes, ele e o São Paulo. ontem o Renato falou do jogador do Inter que fez frescurinha na internet lá, que é o Thiago Galhardo, né? Que foi chamado a Renato atenção. não quis dar o nome, né? Não quis. Todo que jogador foi, faz Que isso. foi chamada a atenção pela própria direção do Inter. Olha, galera, não O vai fazer Grêmio bobagem fazia agora. minuto de silêncio, cara. É isso que eu ia dizer. Renato, tu foi campeão lá na Libertadores com mérito, na Copa do Brasil também. O Bressan chegou aqui engolesmado, é bem verdade, no desembarque. E o Inter é time pequeno. Tava tchuquinho o Bressan. Bressan, rapaz bom, gente boa, tá lá ganhando em dólar nos Estados Tchuquinho. Unidos. Tava bêbado. O voo todo aqui, ó. Fez um bom jogo lá na Rússia. Nossa, Eu acho que ninguém nem Tchuquinho sabia é o que tava elogio. acontecendo. Aí ele vem e fala, o Inter é time pequeno. Aí vem lá, 1 minuto de silêncio para o Inter. Shhh, tá bom. Ganha 11 grenais, a flauta é assim. Douglas ganha o Grenal, vou passar o trator em cima do Rio. Passou o trator. Lembra? O Sacha fez valsa, tomou a ré de volta com Opa, o Grêmio com tá Luan. deitando e Tem de rolando. tudo. A corneta é velha, cara. Tem mais é que fazer mesmo. Eu acho que tudo tem um limite. Eu acho que o Thiago Galhardo não deveria ter feito, mas Não pra porque ele nem jogou, né? Não porque ele nem primeiro que jogou. não Agora, jogou. Se a corneta viesse de alguém que tivesse jogado, eu não veria problema, cara. E na boa. outra tá municiando adversários. Agora, porque a torcida do Flamengo achou que era pro Flamengo. Claro, até porque o Galhardo jogou no Vasco. É. No Botafogo. Mas daí agora ficou. Tá, e você achou paciência, o cara faz, ele tem que arcar com as consequências. Só que eu vejo Cara, assim, às eu vezes não o posso querer elenco que todo leva É. a culpa por algo que uma pessoa fez numa live, numa brincadeira. Agora, o Internacional, não sei o quê, a soberba. Falei, gente, tem vídeo do vestiário do Grêmio depois do Grenal fazendo aí, xingando, mandando, né? Então, assim, olha. Minuto na de boa. silêncio. Tem um meme também, acho que é do Maicon com o presidente, falando, tiveram mais posse de bola e perderam de novo. Isso, então, isso. gente, Cara, a corneta eu não sou contra. Eu também. Tá numa boa. Eu, E assim, ela ó, ia Jogou, ter- se o quem Grêmio- jogou pode cornetar. eu não sei como eu seria. Se o Grêmio o que ganha me de 1 a incomodou 0, foi o que Oliveira, incomodou. se o Grêmio ganha de 1 a 0, gol do Jean-Pierre, ia ter corneta, tava na balada, Claro que ia. tomando mas é Guaraná. claro que ia. Ia ter minuto de silêncio de novo. Pode ter certeza. A brincadeira. O que me incomoda é o seguinte, o que me causa, não é nem incomodar, o que me causa estranheza, o Zelda, é o seguinte. Vamos comparar os personagens, tá? Renato Portaluppi, um dos maiores treinadores da história do Grêmio. Campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão de Recopa. Talvez o maior, mas sem dúvida um dos maiores técnicos da história do Grêmio. O maior jogador da história do Grêmio, disparado. O Renato, que é uma estátua, literalmente, uma estátua no Grêmio, o Renato vai se morder com corneta do Thiago Galhardo, que chegou ontem no Inter e que até agora não tem um título sequer no Internacional. Cara, eu acho que é pequeneza demais do Renato isso, né? Se o Renato daqui a pouco vai responder uma coisa do D'Alessandro, tudo bem. Ou do Abel, que não seria o caso, porque são amigos, e o Abel não é um provocador. Mas aí tudo bem. Agora, o Renato vai ficar mordido como ficou por algo que o Thiago Galhardo fez? Ah, não, aí é cortina de fumaça demais, né? E pra mim, eu- o mais estranho é que parece aquelas brincadeiras quando a gente faz quando é criança. Quando a gente ganha, a gente quer rir. Agora, quando a gente perde, o outro Fica vem bravo. fazer piada, ele fica brabo, sai do jogo, leva a bola pra casa e deu. Tem que, Acabou fazer o uma, jogo. tem que fazer uma diferença aqui entre aquela brincadeira que quer ser uma brincadeira e que na verdade vira uma ofensa. Essa a gente reprova. Sim, É, sim. porque a ofensa nunca é bem-vinda em situação alguma. Agora, a brincadeira saudável, que não ofende, que é parte do folclore da bola, ela tem uma necessidade de promover, para promover a rivalidade, para promover o futebol. Eu me lembro do Renato recebendo os paramentos do rei. O Rei do Rio. O rei do Rio. Ele quer com aqueles mullets, com aquele cabelão e com aquela. Renato, Romário, Túlio e Valdir eram os candidatos. E ele ganhou dos outros e tudo, e fazendo aquele deboche, Tapa na placar. aquela brincadeira irônica, os caras, televisão fazendo a reportagem e tudo. A foto dele parlamentado como rei foi no Globo. No dia seguinte, a conquista do Fluminense no Carioca. Não, e ele foi capa da placar com o Rei do Rio também. É. E ele, do gol de ele, barriga, né? ele apostando com o gaúcho do Flamengo, ele no Botafogo, naquela decisão do Brasileiro.
Isso é do jogo, cara. Aliás, tem muita gente aqui nos. Vocês estão falando sobre o Renato e as pessoas que estavam aquela hora, um horário mais tardio, já dormindo, não acompanharam, gostariam de ouvir uma parte, pelo menos. E a Vivian separou para nós. Tem uma nota da SEG, uma nota de repúdio à entrevista coletiva do Renato. Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. E aí, a gente então, para colocar a coisa assim completa, vamos ouvir o que disse, uma parte do que disse o Renato, para você ter por amostragem uma ideia do porquê das nossas falas todas, e depois vamos ler a nota da SEG. Fala, Renato. Eu não tenho medo de vocês da imprensa. E não tenho medo de nenhum de vocês. E eu vou começar a dar o nome aqui na próxima entrevista. Se continuar falando besteira durante a semana, eu vou deixar um de vocês, ou 2 ou 3 mais famosos. Mas eu vou dar o nome. Depois vocês se acertam lá com a torcida do Grêmio. Fala um monte de besteira, tá com um monte de problemas em casa, querem descarregar no futebol, principalmente aqui no Grêmio. Aqui as coisas vão muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem. Muito bem. E estamos, lembrando vocês mais uma vez, na final da Copa do Brasil. E vocês, colorados, que estão sofrendo há muito tempo, torcem para o Internacional ganhar essas últimas 6 rodadas para ser campeão. Se não, vão ficar na fila de novo. E vão ver o Grêmio lá na final de novo. Tá bom assim para vocês? Então tá dado o recado. Na próxima eu vou dar o nome de 1 ou 2 aí, né, que se dizem gremistas, são anti-colorados, sei lá, que gostam de ver os defeitos aqui dentro do Grêmio, que não tem defeito, diga-se de passagem, não tem defeito. Então, eu vou deixar alguns de vocês mais famosos na próxima entrevista. É só continuar falando besteira lá, que eu tenho autorização do meu presidente. E aí depois vocês vão ver lá nas redes sociais que vocês vão ouvir também, porque é muito fácil só bater e não ter ninguém do lado de vocês para rebater, né? Mas eu vou fazer o seguinte, a semana que vem eu vou fazer o saldo de redação de vocês ao vivo. Eu vou entrar. Vou dar 2 horinhas para vocês me encararem, mas vai ser ao vivo. E a gente vai conversar sobre futebol. Vocês não entendem? Não são todos. Tem uns dois aí. E a gente vai debater sobre futebol. Vamos ver o quanto vocês entendem. Vai estar ao vivo. Vocês vão poder continuar falando as besteiras de vocês e eu vou poder defender aqui a instituição do Grêmio. Mas vai estar ao vivo. O Renato repetiu mais de uma vez que ele quer um ao vivo. Era o que o Piquet fazia com a BBC em Londres quando ele queria. Qual é a nota da SEG? Ele queria constranger. Mas tem que falar com a assessoria do Grêmio, porque nós também queremos ao vivo, né? Assim como a coletiva do Grêmio poderia que não ser ao bota ao vivo vivo também. A nota de repúdio é o que a Da SEG Associação publica. dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. A SEG vem a público repudiar veementemente as declarações de Renato Portaluppi na entrevista coletiva após partida contra o Flamengo. Na supracitada entrevista, o técnico gremista incitou que, em futuras coletivas, pode citar nomes de cronistas que, segundo Renato, falam besteira. Ao falar, de novo, aqui eles abrem aspas, ao falar que, aspas, quando a gente ouve algumas pessoas da imprensa falando besteira, e é bom que eu não tenho medo de vocês da imprensa, e não tenho medo de nenhum de vocês, vou começar a dar o nome aqui na próxima entrevista, se continuar falando besteira durante a semana. Eu vou deixar um de vocês, ou 2 ou 3 mais famosos, mas eu vou dar o nome. Depois vocês se acertam com a torcida do Grêmio. É só continuar falando besteira lá que eu tenho autorização do meu presidente e aí vocês vão ver lá nas redes sociais. Renato, aí fecha aspas, volta a SEG, Renato coloca os milhões de torcedores do Grêmio contra a imprensa esportiva. E segue a nota. Também desagrada a SEG o modelo de entrevistas coletivas com perguntas gravadas e selecionadas adotada pelo clube. Esta maneira de conduzir as entrevistas não está à altura do Grêmio e nem do seu presidente Romildo Bolzan Júnior no trato com a imprensa. A SEG se solidariza e presta apoio aos cronistas que exercem seu trabalho e, atualmente, mais do que nunca, são o elo entre os torcedores e os clubes. Vamos lutar para que atos como esse não tornem a ocorrer e os jornalistas possam atuar com liberdade e segurança de que necessitam para bem realizar o seu trabalho. Alex Bagé, presidente. Tem uma nota da Associação dos Cronistas Esportivos da SEG nesses termos, então, que eu acabo de ler. Está publicada, está no site bem. da entidade. Não, tá certo, se posicionou. É o que se espera, como sócio da entidade. Agora, lamento informar que se não foi a primeira, não será a última. Uma entrevista imbecil como foi, olha só, veja bem, não estou dizendo que Renato é imbecil. Ele se portou como um idiota. Se portar como não é dizer que é, ele se portou como idiota. Não vai ser a primeira e não foi a última.
e vamos seguir o jogo. É que no futebol tem momentos de exacerbação emocional que levam às vezes as pessoas a Nós como cronistas, esse exagero retórico. Nós como cronistas, nós temos que ser equilibrados, correto? Aí às vezes é difícil. E às Dependendo da situação, é às difícil. vezes a gente escorrega. É que as pessoas não sabem que às vezes, e eu que faço torcida, o que a gente escuta, o que a gente tem que respirar fundo, ligar o microfone, fingir que tá tudo bem, muito obrigada. E a gente fala, nós temos também esse sacrifício de às vezes tu querer mandar a pessoa longe, mas tu sabe que tu tá exercendo um trabalho e é complicado. Nós como cronistas temos que ter o equilíbrio. Às vezes o equilíbrio foge. O jogador, o treinador e o dirigente, ele também tem que ser uma pessoa equilibrada. O futebol não foi inventado ontem, a pressão tampouco ontem. É assim, ela foi impulsionada com as redes sociais, claro que foi. E é algo que o Renato já tirou de letra, né? Em outras oportunidades aí, o Renato sempre foi o cara que tinha até uma certa postura de tirar sarro desse tipo de situação. Acho que agora, por tudo que a gente vem falando na questão técnica, na questão de preparação física, nas competições, porque a gente, claro, e a gente torce, nós já falamos aqui, para uma conquista na Copa. Mas se não tiver a Copa, a gente não tá falando do Grêmio tentar ser campeão do Brasil. A gente fala tentar uma vaga para a Libertadores da América. Então a gente fala, é muito pequeno perto da grandeza da instituição que é o Grêmio e também perto do trabalho que o Renato vem realizando. Sabe? E a gente fala, infelizmente, quando tem essas baixas, sempre tem a pressão da torcida para daqui a pouco tirar ele do Grêmio. Então a gente fala, tudo isso é uma roda que a gente já viu acontecer muitas e muitas vezes e que geralmente quando é o ataque à imprensa é o último, né, deslize para que as tudo coisas... culpa da imprensa. Isso aí não é... Isso é no Grêmio, no qualquer time, no Inter, isso é no governo federal, estadual, municipal. Não, de em Cruzeiro, Santos, outras instituições que passam. É como dizem, né? Eu não concordo muito com essa frase, mas jornalismo é oposição, o resto é propaganda, A gente aqui... Faz parte do jogo. Eu não faço nada obrigado, eu faço o que eu penso e como deve ser feito. Se tá certo, tá errado, bom, daí vários me dizem todo dia que eu tô errado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e outros elogiam. Mas eu preciso estar bem com a minha consciência e profissional. Porque às vezes às vezes a gente fica falando, né, é futebol, é galhofa, mas no fim é o nosso trabalho e as pessoas que estão torcendo chamando a gente de desonesto por tabela o tempo inteiro. Mas já estamos acostumados. Isso é verdade. O que eu acho assim, o Renato, ele tem todo o direito de criticar a imprensa. Todo o direito. Se a imprensa critica o Renato, por que o Renato não pode criticar a imprensa? Claro que pode, ele tem todo o direito. Agora, a imprensa, e vale para todos nós, e inclusive para os paraquedistas que pensam que são imprensa, a imprensa tem todo o direito de criticar o trabalho do Renato. Sim. Nós não temos o direito de falar que o Renato é mau caráter, ou que ele é desonesto, ou que ele entregou, e isso nós não temos nenhum direito de fazer. Do mesmo jeito que o Renato tem todo o direito de falar o seguinte: eu acho o Cristiano Oliveira um péssimo comentarista. Tem, todo o direito. Eu acho que o Zé Aldo Pinheiro é um péssimo narrador. Tem todo o direito. O que ele não tem direito... Não, o Renato não tem direito de atacar o pessoal. O que ele não tem, claro. Ele tem direito... E nós também não, né? Que nós somos maus profissionais. Ele tem todo o direito de achar que eu não comento nada, que eu não sei ler jogo, que o John é um péssimo narrador. Ele pode achar o que ele quiser. Ele só não pode atacar a pessoa. Do mesmo jeito que a imprensa não pode atacar a pessoa do Renato. Eu posso achar que o Renato é um péssimo técnico. Até não acho. Já disse que é um dos grandes da história do Grêmio. Mas a imprensa também não tem direito de atacar a pessoa do Renato. Eu acho que essa diferença tem que ser feita para os dois lados. Numa reflexão assim um pouco mais ampla, e não vai censura, por favor, não me interpretem. Eu só considero que a relação imprensa-Renato, ela não pode estar acima da instituição Grêmio, da instituição dos veículos, dos interesses editoriais. É a nossa relação. Daqui a um pouco tem umas caneladas e tal, mas o mais importante é o campo, é o jogo, é a torcida, é a notícia com seriedade. As relações imprensa-jogadores, imprensa-treinadores, imprensa-dirigentes, por vezes são pontuadas por algumas rasteiras. Eu lembro, não tem muito tempo, mas não sou mais criança, mas já tem bastante tempo, é mais velho que a Ana, De Leon comandou um ato de rebeldia contra a imprensa e o Grêmio decidindo Libertadores da América e os jogadores não davam entrevistas. Era uma greve de silêncio, não sei se é assim que podemos definir. Mais velho que ela não, só tu e o Silva que estavam neste plano.
quando isso aconteceu. Eu não tinha nascido. Ao menos a nossa turma aqui de hoje. E essa é apenas uma das tantas questões que ao longo dos tempos marcaram essa relação. Teve uma vez que o Renato deu uma voadora, deu uma pedalada no rosto na cabeça de um repórter, do Marco Antônio Schuster. Por quê? Porque as relações são assim, às vezes tem umas certas desinteligências. Mas isso não... A gente espera que numa relação normal ninguém se deu. Não vamos normatizar o chute do As relações são assim, de voadora na cabeça dos outros. Normalmente acontece um soco no... Uma voadora. O que eu quero dizer é que isso... A gente entendeu. Que isso é um erro, mas não está acima. A nossa relação, o jogador, treinador, dirigente e repórter, imprensa, não está acima da notícia, do fato que é o jogo, que é o evento, que é a instituição. Eu só estou querendo fazer essa observação para dizer que o Renato não tem direito a levar para o lado pessoal com a imprensa, e nem a imprensa tem o direito de levar para o lado pessoal com o Renato, porque aí não é jornalismo. Não é nem profissional da nossa parte, nem seria profissional da parte do Renato. A gente fala, né? Só porque a pessoa te deu um tapa, não quer dizer que tu tem que dar um tapa de volta, né? Tu pode simplesmente... Pode processar o cara, que é a forma civilizada, me agrediu, fui humilhado, me senti constrangido, pede uma indenização, que é a forma civilizada com que as pessoas se defendem por vezes. Tem muitas ofensas na internet e os caras não se dão conta e começam a ofender e vão para o lado pessoal e depois tem que pagar alguma coisa por aquilo. Da fala do Renato agora vamos ver o que vai acontecer nas redes sociais. Gente, primeiro, já redes acontece. Sociais não é ringue de boxe. Então, assim, Não, mas já acontece. E ninguém vai viver assim um inferno, porque a gente olha em alguns momentos. Quem ponderou sobre a arbitragem domingo já tá sofrendo o que o Renato acha que a gente vai sofrer. Né? Não, e infelizmente, vou trazer aqui um exemplo bem banal. Eu estava em deslocamento para um compromisso pessoal e no meio do caminho entrei num protesto. E como jornalista, a gente sabe que, olha, tá acontecendo não sei o quê, gravei um vídeo, tirei algumas fotos e tal. E a pessoa, mas tu tá fazendo propaganda dessa mecânica, o protesto tá acontecendo na mecânica. Eu falei, não. Na minha cabeça, mas eu, claro, não vou responder. Eu estava em deslocamento dentro de um veículo, né? Obviamente parei o veículo para tirar as fotos e foi o que deu para fazer naquele momento. Então, assim, olha, se a gente tiver que prestar explicação até por foto, por isso, bom, com licença, né? Eu não tenho paciência, tanto que eu não uso Twitter por causa disso. Eu não tenho paciência, não quero ficar me explicando pra ninguém, não tenho obrigação Twitter, nenhuma. Né? Não, eu tenho, mas eu tô que nem a Ana, às vezes eu até posto mais. Ontem era um dia. Ontem eu já sabia como tava o torcedor do Grêmio. Ainda mais depois de derrota. Não, futebol não fala depois só do Grenal, jornalismo. Quem quisesse ponderar qualquer coisa sobre arbitragem ou dizer que teve, né, o resultado também não foi tão injusto como o torcedor do Grêmio pensa, nossa. Aí já é colorado, já é desonesto. E ontem a mesma coisa. Qualquer um que ponderasse diante do que o Renato disse, as respostas, eu não vou entrar nas respostas mal educadas, mas tinha aquela coisa do tipo, doeu? Nossa, o Renato te machucou? Esse tipo de infantilidade que daí eu não me presto a debater. O que eu tenho pra falar, eu falo aqui durante o programa. Inclusive jornalistas, né, Cristiano? Mas olha só, Gutierrez, eu entendo, critica às vezes mais o próprio influencer, mas é justamente criar isso. E o influencer ele precisa viver dessas polêmicas. A gente, sinceramente, não precisa. Tudo bem, eu entendo esse lado de você, tá? De não querer se estressar. Faz bem para a saúde mental isso que vocês fazem. E talvez por isso vocês sejam mais de bem com a vida do que eu, por exemplo. Eu entendo vocês e até concordo com esse lado. Só que eu também acho o seguinte, jornalisticamente não dá pra gente se calar pra rede social. Não dá pra eu pensar o seguinte, não vou dar essa opinião pra não me incomodar. Não, cara, se eu pensar que eu não vou dar opinião pra não me incomodar, eu largo o microfone e vou fazer outra coisa. De novo, eu entendo... É um saco tu ficar lendo um monte de porcaria. Discordância, cara, é super legal quando tem. No argumento, legal, na divergência, beleza. Agora, é claro que é um saco ficar lendo um monte de coisa horrível. Mas o que eu vejo é isso. Não dá pra gente deixar de dar opinião com medo de rede social. Não, a gente só falou que isso acontece. Que paga meu salário é aqui, gente, não é o Twitter. Pra que eu vou perder minha sanidade? E ainda eu falo assim, quando a pessoa é um jornalista, eu falo assim, um cara, um homem, né, um profissional falando, é uma coisa. Agora as ofensas são direcionadas pras mulheres. Eu falo, gente, chega a ser assim. Eu falo, não tenho, sabe, que ter obrigação de ler aquele tipo de coisa. Eu falo que aqui eu me incomodo. Agora em casa, quando eu tô fazendo minhas coisas, eu aprendi uma coisa, quando eu escrevo algo... Então, rede social, vale o mesmo. Não dá pra gente ter medo de dar opinião no microfone por repercussão de rede social. Não, bem capaz. Quando eu escrevo algo... A gente é pago pra dar opinião. Quando eu escrevo algo que eu sei que a resposta não vai ser, né,
que eu sei que muito torcedor passional vai ficar indignado, e eu compreendo. Às vezes pessoas até conhecidas nossas perdem um pouco as estribeiras por causa do amor que sente pelo clube. Quando eu sinto isso, eu escrevo, como disse o Cristiano, eu escrevo, não vou ficar, até escrevo bem menos do que o Cristiano, mas eu escrevo e, se for o caso, se eu ver que as respostas estão muito violentas, eu silencio e continuo com a minha opinião, e não apago nem nada. Boa. Sinal marcou 12:30. A gente tem outros assuntos ainda nessa última meia hora do programa. Em seguida Tem Juventude hoje, hein? Sim, tem Juventude. Amanhã temos a final da Copa. O meu é adormecido, eu vou te dizer por quê. Ó, eu sou meio devagar nessas coisas. Eu não sou da polêmica. Aí tem gente que acorda de manhã e não boceja, ou não abre os olhos. Porque antes, toma um banho gelado, porque antes disso já fala Lula livre ou fora Bolsonaro, essas coisas, e eu não gosto disso. O tempo todo no Twitter, parece que o mundo gira em torno dessas duas figuras. Então, e tu não me engana, tu é melancia, quer dizer, melancia porque finge que é uma coisa e que é outra. É verde por fora e vermelho por dentro. Eu já tô meio velhão pra essas coisas assim. Mas tu pode silenciar notificações, sabe disso, né? Mas também é uma outra coisa que eu não faço. Eu não bloqueio os caras, olha, Não é bloqueio. deixa lá, quer falar, Não, mas não é nem bloquear, Zé. Tu pode também, tu pode colocar a opção. Tu joga a bomba lá e deixa de não receber nenhuma notificação. Guri, vocês me conhecem, eu sou um cara extremo. É o que eu faço no Instagram, que eu quase não uso. Eu não recebo nenhuma notificação do Instagram, zero. Eu sou um cara extremamente satisfeito, sim, tem juventude com aquilo que tenho, sou um cara feliz. Eu daqui a um pouco termino o programa, eu vou pegar o meu carrinho, vou viajar uns 400 quilômetros e vou pescar. O Juventude joga pela vitória e pelo empate ou só pela vitória? O Magno vai nos explicar até depois. derrota, se for o caso. Nos explicar depois do intervalo sobre. Só queria compartilhar com vocês e também com os ouvintes uma notícia que eu li hoje de manhã, que não tem a ver com esse contexto das decisões e que me surpreendeu porque eu não conhecia esse assunto. A Lei Pelé institui o direito dos clubes formadores e atletas fazer contratos de 5 anos com os jogadores. Só que as resoluções da FIFA, a normatização da FIFA, diz que o clube formador não pode manter contrato com o atleta por mais de 3 anos. Então, agora há pouco, o Fluminense perdeu um jogador, Marcos Paulo, para o Atlético de Madrid. Eu vi muito ontem a entrevista do Mário Bittencourt do Fluminense. Ele foi bem, assim, transparente, ao que me parece, né? Cada um, claro, também faz suas narrativas, ainda mais do que a gente está vivendo. Mas o que ele disse foi o seguinte: ele tentou renovação com o Marcos Paulo, justamente para não acontecer o que está acontecendo agora. Recebeu propostas do Shakhtar e do Lille, da França. O jogador não quis ir, né? Porque o dinheiro para ele não era bom. O Fluminense ofereceu o dobro do salário, ele não quis. E agora ele tem um pré-contrato com o Atlético de Madrid. Com esse pré-contrato, ele sai, entre aspas, de graça. Porque tem 3 milhões de euros, 500 mil euros, 3 milhões de reais, que são correspondentes a uma taxa de treinamento, de formação. Ele não está recebendo porcentagem nem nada, ele está recebendo uma taxa de treinamento e formação, porque o jogador sai de graça. O que o Fluminense, o staff do jogador, e claro que o Atlético de Madrid não quer, estão tentando fazer, é ele sair já, agora, para que o Fluminense tenha uma pequena compensaçãozinha a mais do que aqueles 500 mil euros por estar saindo 6 meses antes do contrato. Se não, sai de graça em junho. Tinha um jogador no São Paulo chamado Luca Fasson, um defensor de São Paulo, era promissor, muito prometedor, e ele estava nessa situação. Ele tinha um contrato com o São Paulo de 4 anos. Aí quando chegou no 3º ano, ele usou o instrumento normativo da FIFA e disse: olha, eu quero passe livre porque já cumpri os 3 anos do contrato, o excedente dos 3 anos é nulo por conta das normas da FIFA. E foi aplicada a regra da FIFA contra a norma brasileira e ele ficou livre e foi para um time, acho que La Serena, do Chile, não sei onde. Então eu me deparei com essa notícia hoje, fiquei estarrecido que houvesse esse descompasso entre as resoluções da FIFA e as leis do Brasil. E fosse aplicada aqui a norma da FIFA em prejuízo dos nossos clubes que gastam formando jogadores e tudo mais. E acho que tem um componente ético no meio disso. Os jogadores às vezes dão as costas para o clube que o formou, que abriu as portas para ele. Mas enfim, são 12 horas e 35 minutos agora. Vamos para o intervalo e vamos voltar para falar sobre a equipe do Juventude, a decisão de hoje. Estamos todos na torcida pelo Juventude, somos todos papada. Já voltamos. Magno. Que horas começa? 9h30? 9h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Bom, Zé, a gente pode Belo falar brinco de ouro. sobre o Guarani primeiro, rápido, porque é o adversário, só pra gente saber a situação do Guarani, porque isso influencia. O Guarani não tem muita coisa, nada mais pra fazer no Campeonato Brasileiro. Esteve próximo de lutar por uma vaga na Série A, mas depois da virada do ano acabou sofrendo bastante com surto de Covid, enfim, e a queda de rendimento. Já faz 6 jogos que não vem, só tem um empate. Então, teoricamente, o adversário do Juventude é alguém que não tem mais muito o que buscar na competição e também vem mal, né? Mesmo que tivesse, viria numa situação ruim. Vem, que eu digo, no tempo, né? Não no espaço, porque é em Campinas o jogo. E pelo lado do Juventude, aquele prejuízo que o Cristiano apontou semana passada, a gente falou bastante. O Carné não joga por um erro duplo da arbitragem. O gol que não foi, a bola saiu, aí ele reclamou, tomou o cartão e tá suspenso. Vai jogar o Luiz. O Juventude, né, tem toda a... Digamos assim, dos 3 que ainda tem uma chance, o Avaí tem remotíssimas chances, precisa Juventude e CSA perderem. O CSA precisa que o Juventude faça um resultado pior do que ele, e o Juventude só precisa de si, inclusive com resultados iguais ou melhores do que seus concorrentes. Ou seja, se o Juventude e CSA empatarem, o Juventude se classifica. Se CSA e Juventude perderem, o Juventude também sobe para a Série A. Claro que uma vitória deixa tudo tranquilo, não precisa nem se preocupar com os outros. É 9h30 esse jogo. O torcedor de Caxias tem uma mobilização hoje. Imaginemos como se fosse Porto Alegre. Imaginemos que se fosse, quando se trata de dupla Granal, vai para além dos limites de Porto Alegre, da região metropolitana. O estado inteiro mobiliza, mas Caxias é o núcleo em torno do Juventude, e eles estão numa mobilização tremenda hoje, buscando todas as razões para acreditar. É diferente, né? Depois de muitos anos voltar à Série A, Juventude chegou a ir pra Série D, né? 2013 começou a ficar de volta. Acho que 13 anos, né? O Juventude ficou 13 na A, entre 95 e 98, e 2008, melhor dizendo, e chegou a ficar sem divisão um ano. 2011, se não me engano, com Osmar Loz. Tanto que ele é chamado de Osmar Lose, no inglês de derrota, enfim... tem vários apelidos no Jacone quanto ao derrotismo, né? Então... O Capixaba, que é titular, estava lesionado, tá voltando. Ele viajou para Guarani, viajou para Campinas. Se ele tiver condições, será titular. Caso contrário, vai o Mateuzinho, que também vinha jogando. Há uma pequena dúvida entre Rogério e Everton. O Rogério deve ser o titular pela esquerda. O Juventude fez o gol da virada, né? Contra o Figueira. Rogério fez o gol da virada contra o Figueirense. Isso. O provável Juventude, Luiz Carlos. Aí uma dúvida na lateral direita entre o Igor e o Luiz Ricardo, Augusto, Emerson e Eltinho, João Paulo, o Bochecha ou o Bispo. São 2 volantes que alternaram com a titularidade na temporada. Há uma dúvida entre esses 2. Aquela outra dúvida que eu falei entre Mateuzinho e Capixaba vai depender da ideia do Pintado e das condições, principalmente do Capixaba. Renato Cajá, Rogério e Rafael Grampola no ataque. Juventude que, olha, se remontou durante a Série B, perdeu jogadores, buscou o Grampola e tudo mais, e ainda assim consegue estar com boas chances de acesso à Série A. Perdeu 3 de seus melhores jogadores, né? Um por lesão, que foi o Wagner, que se machucou naquela Copa do Brasil contra o Grêmio, e vendeu o Dalberto pro Sport e o Breno Lopes pro Palmeiras, né? Isso. E aí, claro, não dá para condenar, né? Um time como a Juventude precisa de dinheiro. Agora, perdeu muita qualidade no segundo turno, né? Talvez por isso não tenha garantido com antecipação. E se subir, né, Cristiano? Se subir. Tem alguns caras bons ali, viu? Pois é, se subir e ainda assim ter, né, não ter como ter resistido a essas vendas, junta o útil ao agradável, né? Porque daí sobe esportivamente. Claro. Teoricamente tem a TV, né? Não fizeram falta, a gente sabe que fizeram, porque o Juventude deu uma oscilada justamente na saída desses caras, mas depois recuperou e agora tem grande chance. Eu tava lendo uma entrevista outro dia. Tem alguma... Tava lendo, eu dizia, Cristiano, outro dia, uma entrevista do presidente da Osoto, que é um dos grandes artífices dessa reação. Ele assumiu o clube não estava numa posição nada cômoda, e ele está conduzindo o Juventude, tal qual fez o pai dele, a uma posição de destaque. Pode ser que chegue à primeira divisão, e ele está projetando já chegar, como todo gringo assim meio precavido, ele já até faz os cálculos. Na verdade... Serão 32 milhões que ele receberá de cotas para participar do Brasileiro da primeira divisão, e eles vão usar uma parte para montar para
qualificar ainda mais o time, e ele projeta fazer a recuperação do centro de treinamentos do Juventude, que o Juventude tem uma inteligência, ele sempre revelou jogadores e sempre capitalizou o clube em cima da venda de jogadores formados na base do Juventude. E eles vão... Inclusive esse ano, ele chegou até a fase final do Brasileiro de Aspirantes, ou Sub-20, agora não lembro, ele tem gente boa surgindo de Copa novo. do Brasil também. Então ele vai usar os 32 milhões, ele já tem a projeção feita. Os 32 milhões da cota a que cabe para um time que está subindo, como é o caso do Juventude no Brasileiro do próximo ano, para fazer obras de melhorias no centro de treinamento do Juventude. Boa. Não, tem assim, vai ter o desafio de manter alguns dos seus destaques, tá? Eu acho que o Juventude tem bons volantes. Eu diria que pro nível da Série B são excelentes, pro nível da Série A são volantes ok. Se você pensar em ficar em meio de tabela e brigar contra rebaixamento, caso o Juventude suba, essa vai ser a briga, beleza. Mas o Bochecha é um bom volante, até mesmo para a Série A, um cara que não seria absurdo jogar a Série A, jogava no Botafogo, inclusive. O Gabriel Bispo é um bom volante para a Série A. O João Paulo, mesmo com 36 anos, é um bom volante para a Série A. Agora, os goleiros, o Luiz Carlos, que vai jogar hoje, quando ele substituiu o Carné, foi muito bem. O próprio Carné fez uma boa Série B também. E aí tem aqueles que saíram, mas que fizeram falta, né? Como a gente disse, o Breno Lopes, o Dalberto. Então talvez para o ataque tenha que buscar outras peças. Para a zaga, o Wellington, que não joga hoje, é um desfalque importante. O Wellington é um bom zagueiro, fez uma boa Série B, o Wellington. O Emerson, esse zagueiro, já rodou o Brasil também, jogou Série A várias vezes, Botafogo, enfim. Também bastante rodado, mas para a Série A eu acho que ok, tá de bom tamanho. Então o desafio vai ser manter esses caras que foram a espinha dorsal da Série B e trazer reforços pontuais para de fato melhorar o time, porque a Série A, a gente sabe, a exigência é outra, né? Eu não sei qual é a condição do Pintado de contrato, se é somente dessa Série B, em subindo haverá renovação, confesso que não sei essa parte. Agora, não é informação, é um palpite muito muito pessoal. Em um Juventude subindo, certamente vão tentar Luiz Carlos Cirne Lima de Lourenço para ser o técnico da Série A agora em 21. Renovou com a América? Renovou com a América. Então esqueçam absolutamente tudo que eu disse. Tem um texto aqui bem interessante do ponto de vista assim, de informação, que é na página da Rádio Caxias. Saudades da nossa Rádio Caxias. Seu Gildo, Alaor, aquela turma toda com quem eu trabalhei lá nos anos 80. Diz o texto: o Juventude... E o Gilberto Júnior, que segundo Magno, roubava as escalas dele no acesso do Juventude. Mas que barbaridade, Sim, teve uma época que o Giba tava fazendo todos os jogos em casa e eu todos fora. Aí chegou um momento que ele foi reclamar pro Vaz: não, eu preciso viajar, tenho que ganhar alguma coisa. Ele queria fazer tudo, então vai carpir, né, Giba? Vamos repartir em casa também. Aí sentei o pé, ficou todo equilibradinho, bonitinho. Giba que está lá em Campinas, fizeram boa viagem, felizmente. Olha só, o Juventude aposta na regularidade para buscar o acesso. O Alviverde tem o melhor ataque da competição, 51 gols, e esteve no G4 em 16 rodadas, sendo a quarta equipe, a equipe que mais permaneceu na zona de classificação. Como mandante são quase 69% de aproveitamento e como visitante um aproveitamento de 35%. A maior série de invencibilidade da equipe foi de 5 jogos em 2 ocasiões, a partir da 15ª rodada e a partir da 24ª rodada. A maior sequência sem vencer foi de 5 jogos também, a partir da 3ª rodada. O placar mais elástico a favor do Juventude foi na goleada de 5-0 em cima do Paraná na 22ª rodada, que tem um resumo do que foi o Juventude. A gente fala do Inter. Oscilou. Bem resumido, é o seguinte: ganha e deu. É isso aí. É que tem Ganha outra esse coisa abracemo. que é importante, tá? Ganha esse abraço. O histórico, os últimos jogos do Juventude não foram bons. Teve a virada contra o Figueirense, beleza? Mas foram 6 pontos nos últimos 15. O Juventude tem a pior campanha recente dos primeiros 12 colocados. Do Juventude até do América, que é o líder, até o Cruzeiro, que é o 12º, a pior campanha recente é do Juventude. Então ele precisa dar o último jogo, é mais do que o sprint final, é a oportunidade derradeira, e depende só dele, né? Por quê? Porque tinha aquela gordura no começo, de um momento que ele chegou até a ser vice-líder da competição, né? Quando tinha ainda o Breno e o Dalberto na frente. Eu tava vendo ali, mas o conteúdo é fechado para assinantes. Tem tanta assinatura, não vou Abre assinar. essa mão aí, doutor. Tá assinando Clarinha essa semana, eu tô sempre pagando. De uma notícia, de uma notícia por um jornal de Caxias, de Mala Branca. Mala Branca
Então eu imagino que alguém deve ter mandado algum reforço naquelas coisas assim que a gente... Tem muita mala sem alça por aí. Não, tem. não para o adversário do CSA, né? A mala branca. O que também, Tu diz não o pode, Juventude viu? pagar? Não, o Juventude não, Alguém. Não, alguém. Veja bem, esse jornal já vai se incomodar. Se tu começar a propagar, de repente só pra te dar. Vai te E é incomodar sempre a também. mesma história, né? Ah, é um CPF, não é o clube. Sim, Beleza, tudo bem, mas não precisa, Eu né? não consegui ver a notícia. E agora. vamos O combinar. jogador tem o salário dele, né? Para efeitos de justiça esportiva, mala branca e mala preta, denominação nossa, tá? Mala é mala. Até Não essa importa coisa se ela aí de branca, mala preta ou branca. azul. Até a cor já é meio errado, né? Mala é mala. Porque preta mala, é não ruim, pode. branca é leve. Não é bem Não assim. importa se a mala é rosa, amarela, branca, preta, cinza ou colorida. Mala é mala e não pode. Até porque tem Pix hoje em dia, né? Não precisa mala nenhuma. Só eu que não tenho O que esse for troço, ilegal é que o pessoal Até daí o busca. Gênesis tá me devendo dinheiro porque eu não tenho o tal do Pix esse. Não, eu não tenho Pix também, mas vou fazer. Mas eu vou dizer pra vocês. Só eu e tu. Ah, é muito fácil. Vocês É muito ágil. Engrandou, Zé. Agora que ele Vocês estão aprendeu. perdendo tempo. Façam Pix. Ajuda quando o cara tem alguém Inclusive, devendo. Cristiano, pode testar, mano. Eu te mando o meu aí, tu Ô, pode Zé, mandar um valor pra testar aí, não tem problema. Aproveitando o dia 29, quiser dar uma força aí pro velho amigo, tamo aí. Conversa dele. Eu tô com algodão no nariz, uma maleza bárbara. Mas a conta tá boa. Série B, sem 2 titulares, CSA vai para um tudo ou nada em busca do acesso. É a matéria do lado de Alagoas. CSA e Náutico se enfrentam nesta sexta, 21h30, nos aflitos, pela 38ª e última rodada do campeonato da Série B. O duelo pode até não valer nada para os pernambucanos, mas será como uma final para os alagoanos, que ainda tem chance de conquistar o acesso. Aí faz aqui a situação da tabela. Do Guarani. O Náutico e o Guarani já foram, deu? É tudo com Juventude, tudo com CSA. E qual que é o jogo do Avaí? Tu não aceitou a mão que o Cristiano Silva te deu, né? Pra tentar fazer, não tinha aquela coisa. Cristiano Silva tentou te puxar, o Zeldo. Não, vou me afundar, Zé, vamos lá. puxa, como é que fala, Cristiano? Zé, vem comigo. Vamos, Renato. Eu não entendi do que vocês estão falando, vocês são muito puro. Qual o jogo do Avaí, Zé? Qual o jogo do Avaí? Tem aí na tabela aí? Tem, nós já dissemos a semana toda. Não, mas vai eu o não lembro. América fora. Ah, disseram a semana toda, mas eu não me lembro. Eu também não. Pode ajudar também, Eu ia de vez em buscar, quando. eu ia O buscar. Avaí ou o América, Avaí ou América. fora. O América Obrigado. tem o título. O América quer o título. Acho que o América ganha esse jogo. Não, Ok, então descarta Também mais. O Náutico pega o CSA. Aí tem uma rivalidade. Aí é o seguinte, tem a rivalidade nordestina e outra coisa. É nos Se aflitos. o Náutico perder o CSA subir, o Juventude permanece. O deslocamento Recife, Caxias é longe. Então vamos ganhar do CSA, porque Recife, Alagoas é CSA, mais perto. Aí Vai ganha ter do Maceió, CSA, que é vai melhor. ficar comigo aqui na Série B, porque não É tem muito condições. melhor viajar pra Caxias que pra Maceió, pelo menos por distância, tá? Não por distância. Não, melhor é viajar Recife e Maceió do que Recife Caxias. Cláudio Costa está nos ouvindo em Maceió. Diz ele: eu estou aqui em Maceió e a mobilização é grande por conta do CSA. Ele é do Higienópolis e tá lá, deve estar na Pajuçara. Mas curtindo. às vezes uma viagem pra Caxias dá uma incomodação. Não, por isso que eu tô dizendo, o Náutico. Sim, os caras cospem na Não, tua cabeça. não por Caxias. Não por Caxias. Falando aqui nós. Sim. É mais fácil pro Náutico continuar jogando no Nordeste, eu vou dar um tirinho até Alagoas, do que atravessar o Brasil para ir até Caxias. E aí O Náutico tava... ainda arrisca pegar um jogo a 2 graus negativo na Serra ainda. E logo os caras do Náutico, acostumados com 40 graus lá em Recife, né? O ouvinte Mas perguntou. o Náutico tava mal, o Náutico teve uma campanha de recuperação boa no segundo turno, né? E aí afundou o Figueirense e o Paraná. Hélio dos Anjos salvou o Náutico. O ouvinte está perguntando aqui, o seu Adilson, qual é a folha do Juventude. Eu confesso que não sei. Eu li que Deve ser verde e branca com um periquitinho lá fora da Turma da Alegrada, bem bonitinho. É a grossa moída. Cara, Seja o uma que eu pessoa imagino... melhor. Agora Vou chamar o Gilberto Júnior. Agora eu vou na dedução aqui, tá? Eu imagino que não seja das maiores. Por quê? Porque o Juventude vem da Série C. O Juventude veio da C. Aliás, é importante, depois de não sei quanto tempo, nenhum time que veio da Série C voltou. Todos continuaram na B. O Confiança, o Juventude que pode subir, o Náutico e mais um. Aqui tá dizendo que é de 200. Uns 500 mil.
O Juventude é a 16ª folha. Vocês querem todas as folhas da Série B? Imagina, 16ª. Tu vê que baita trabalho, né? 16ª folha e A maior- estar A maior folha, você O sabe de quem é? Cruzeiro deve ser maior, é o 12º. Ah, tu é bom jogador, hein, Gordô? Não, Quer maior é dizer, Cruzeiro. desculpe, Cristiano Oliveira, que tô eu aqui agora, achei É que tô coisa de fora do ar. argentino falar assim. O Cruzeiro é a maior folha com 5 milhões, a Chapecoense é a segunda surpresa. maior com 1 milhão, o Vitória é a terceira maior com 1 milhão, depois baixa Avaí 920, Ponte Preta com 800, vai baixando, Botafogo de São Paulo 600, América Mineiro 500 e o Juventude 200. O América tá em Olha que aí, lugar, ó, Zé? quanto que é do Perdão. Vitória? A do Vitória é 1 milhão. É a terceira maior. Brigou pra não ser rebaixado até a penúltima rodada. Olha a incompetência dos caras. Eu queria. Uma das maiores folhas da Série B quase foi rebaixado pra ser. A do Brasil é maior que a do Juventude. Brasil 300 mil por mês e o Juventude 200. Eu queria. Não, era nessa- natural que fosse assim. O Brasil tá na B há 5 anos já, né? O Juventude voltou pra B agora. Eu queria nessa finaleira aí, faltando 5 minutos, lembrar que o Inter joga contra o Bragantino e tá a 3 vitórias do título. E se ganhar do Bragantino, que vai ser osso, aliás, todos os jogos para todo mundo serão jogos difíceis. Segunda melhor equipe do turno, né? Primeiro Nós é o Inter. podemos, se o Inter ganhar do Bragantino, nós podemos abrir a segunda-feira dizendo que faltam 2 vitórias pro título. Tá, mas vamos aqui combinar, tá? Mesmo que o Inter eu não acredito que isso vai acontecer, o Inter pode até perder, pode empatar, mas o Inter é o principal candidato ao título, gente. Isso é inegável. Eu tô sendo preguiçoso aqui até de olhar pra tabela e dizer o Inter é o principal favorito, mas não só por isso. Pela maneira como o Inter tá jogando, pelos adversários que o Inter tem pegado e tem vencido. Então eu só posso crer nisso. E o Bragantino eu sei que tem história e tal, que já teve problema lá em 97 e tal, mas 96, mas... Não, né? Não teve problema. Ele, por uma vacilada do Inter, eliminou o Os Inter. clubes se Mas acho que encontram, agora. exato. Os clubes se encontram a história toda. Vai ter sempre um jogo dentre eles. O Caio Vidal volta e vai entrar na vaga do Peglov, muito provavelmente, para formar dupla com o Yuri Alberto. Salvo algum problema de ordem clínica que não se sabe ainda, né? Tem resultado do Covid para sair, alguma coisa assim. Não sei o que tá rindo, Zé. Eu queria te entender. Eu não sei se sou eu que tô desmemorado ou... Nós tínhamos falado de Inter, na minha cabeça. Não falamos. Falamos, discutimos, projetamos tabela, tu falou do cara de Roma, que não sei o quê. Projeção de tabela, eu tô falando de time. Projeção de tabela eu projeto para todo mundo. Agora, se tu quer a ordem certa, nós falamos mais de Juventude que de Inter. Sim, não. Nós Sim, falamos de mais Inter por de uma Juventude meia que hora. Inter. Não. Por isso que eu tô... Oh, tá bom. Não, eu tá. até quero me desculpar editorialmente, porque eu achei que nós tínhamos falado de Aproveita Inter. que tu vai 4 horas de estrada, põe lá na tua nave lá e escuta todo o programa daqui Às até vezes lá. eu faço, às vezes eu Quando faço. chegar Isso lá, é tu a diz, prova ó, que o Renato Cristiano... tá errado, cara. Vocês são gremistas, todos gremistas aqui no programa. Não, mas dessa vez o Renato ele não mas- acusou os caras da IVE, ele acusou os gremistas raivosos. Foi É o que eu outra- entendi. Ah, os gremistas raivosos ele acusou. Ele não Então foi ele tá aí. certo, são vocês Não mesmos. foi aí. Nós Ele somos falou os gremistas, falsos gremistas, uma coisa assim, É, os gremistas, e os anticolorados. Ele não os falou colorados. anticolorados, é verdade. Nós estamos eu tô verdade. fora dessa bronca aí. Vocês não sei, eu tô fora. Bem, então, o jogo domingo 6h15, Cristiano Silva né? é a cota colorada do programa, de resto é só gremista que não ganha do jogo. No ganhando e na Rádio Guaíba. Todo mundo tricolor aqui. No mundo, eu Não, diria. ontem o cara mandou mensagem Acho que ó, até o F é tirando gremista. o Pfeiffer, são todos Blatter- colorados na jornada. Aí o Silva disse, Eu olha, ouvi. conta de novo. Faz tuas contas de novo, tem erro aí. Eu diria que tem um colorado e outros todos neutros, mas enfim, isso é do jogo. Ah, Muraldino. Colabora. Ah, dá um tempo, Zé. Engraçado, né? As Só pessoas, vamos brincar com isso, porque isso é sério. elas taxam, né? Ah, tu é colorado. Daí, se a pessoa diz, não, eu sou gremista. Ah, então tu é justino. Ou seja, se tu nunca não, tô Sempre vai satisfeito. dar errado. É. se tu não Sempre fala errado. o que eu quero, tu tá errado, tu é alguém que eu preciso ofender, ou preciso, entendeu? Daí não dá. Mas assim, tu passa na esquina e tem um cara te oferecendo água, às vezes é aquela água batizada. Tá na tua ingenuidade. Batizado, tu diz, tirada da torneira. Tirada da torneira e Tá. pá. Tu não vai achar que Lacrou. eles botam um remédio. Tu quer entrar nessa, Vai, quer comprar cachaça, aquela água, será? compra. É uma escolha tua. Tipo os Eu não vou entrar argentinos em nessa. 90 lá. Eu não vou entrar nessa. O torcedor só fica queria- brincando. Eu só quero falar o seguinte sobre o Renato. A imprensa, os jornalistas sérios, realmente a gente tem que às vezes ganhar por insalubridade. Basta o Renato dar patada, ainda vem as chacretes agora que passaram a vida pegando dinheiro de jogador, empresário, militaram por alguns anos e agora dizer que a imprensa séria ainda é bunda mole porque se torna capaz. Ô, chacretada!
É isso que eu falo. Chacretada, vão crescer, chacretada. Vão, depois que secou a fonte, aí os caras agora estão metralhando pra tudo. Ou a gente é tiete que passa o pano pro Renato, ou a gente é idiota porque trata mal o Renato. Não Tem que precisa decidir, caramba. tem que se decidir. Gurizes, foi uma alegria. Lá que estão tudo enlouquecidos. Vai bater aí, uma cara. hora, foi uma alegria ter estado Boa com a pescaria. senhorita e com os senhores. Boa Um pescaria, abraço. Zé. Boa viagem. Espera aí, doutor. Domingo, ó, destaquezinho pronto. Abre às 2 horas esperando o futebol, vou tá? aqui, vou te trazer 2 até um horas, peixe abre pra tu esperando ver. o futebol. Não O Quer reclama. vai estar aqui 2 da tarde. Não reclama que tem que ser limpo o peixe, fazer que nem a dona Juanita lá. Estarei aqui domingo. Então, vem com carinho de peixaria. Hein? Doutora Fifi, aguarda aí que estamos saindo. Obrigado pelo carinho de todos. Bom final de semana. Voltaremos segunda, 11 da manhã com a Ganha do Jogo. Vem aí na sequência notícias do correspondente Guaíba com o Guilherme Kepler e depois tem o Júlio Ribeiro com Boa Tarde Brasil. Tchau!